E aí as angústias, quais são as angústias aí A gente já que falou umas Ai, quantas aqui. ah, a gente tá Umas batendo papo quantas. só. Vamos fa- É, vamos falar das angústias. A gente quer falar de coisa boa, mas assim, a gente tinha programado que esse ano a gente ia falar de coisa boa. Então, hum, a minha proposta, para não afundar mais, porque a gente pode pegar um assunto ruim, que é hum, angústia, e aí a gente pode também dar risada dele, por tá, exemplo, né? Então, eu acho que a gente pode tentar fazer essa proposta. vamos. E aí a gente pode começar falando quais são as nossas angústias. Eu tenho várias, eu já selecionei as minhas três maiores para falar. Mas a gente Hum. pode começar falando assim e vendo. Primeiro, por que que a gente trouxe esse assunto? Vocês lembram por que que a gente decidiu esse assunto? Não, explica aí pra gente. Você Não. que Eu lembra também não, eu lembro que na gravação passada, que a gente estava falando dos japoneses. Ah, já sei por quê. Eu estava falando dos japoneses, eu anotei, porque o Agilson queria falar sobre a geração mais jovem que está mais conservadora. Ele contou o episódio Ah, do é. sobrinho. Sobrinho. Aí alguém falou alguma coisa de como os japoneses estavam, e a gente tocou no assunto da angústia. Alguém falou a gente precisa falar sobre isso. Então, eu anotei lá. E eu acho que a angústia, quando a gente falou, foi de tudo que a gente conversou nessa última sessão, que passava pela questão da primeira pessoa está muito isolada, mas ela quer se Hum, relacionar com as pessoas, mas ela também não quer sair muito de casa, e ela recorria para aqueles brinquedos, aquelas coisas mais infantis, quase como buscando um refúgio, e acho que foi daí que surgiu a angústia. E eu comentei com a Gilson antes de você entrar que eu senti, agora até falando com ele, eu lembrei disso. Eu senti essa necessidade do japonês de voltar para a criança, mas eu senti o contrário, que era voltar para o Miami Vice e Sex and the City. E aí eu me explico. Que eu estava falando para o Gilson, que às vezes tem dias que eu chego em casa, se eu não tenho compromisso, nada, eu queria simplesmente só sentar, ligar a televisão e pôr uma série bem trash, mas assim, dos anos 90, 80, quando eu tinha muita esperança na vida e que achava que tudo ia acontecer de bom. Vocês estão me ouvindo, vocês dois? Sim, Hum, sim, perfeito. tá tudo normal. Ah, tá. É porque eu tô carente, então eu gosto que olhe para a câmera, Edson. Tá, fala, fale, fale. Ai, Deus. Não, já me perdi. Ah, não, então é isso, uma das angústias. Então, eu quero chegar em casa e assistir, sei lá, uma série boba. Ontem, Hum, aliás, ontem não era nem Miami Vice, era Arquivo X. Qualquer coisa boba, assim, para eu lembrar. Mas por que que é antiga? Porque eu lembro dessa época. E essa época, a minha preocupação era passar de ano, a minha preocupação, né, era um namoradinho. Assim, eram preocupações pequenas e um grau de esperança enorme com a vida, né? Porque hum, você tinha a vida inteira pela frente. Então era aquela coisa, você tinha que chegar em casa e era isso que você tinha para fazer. E hum, hoje eu não consigo fazer isso, porque eu estou assistindo uma série boba e na minha cabeça eu fico auto me bombardeando de tudo que eu devo fazer. Né, das coisas que você tem que se informar, os artigos que você tem que ler, a última versão do chat GPT que faz fotos mirabolantes. Então, eu não consigo nem relaxar. E aí, acho que essa era uma da. Eu lembrei da nossa série, do nosso podcast passado por isso, porque eu me senti igual japonesa, assim, quase querendo fugir e entrar no berço de novo. hum. Vai deitar em posição fetal? Eu quase pensei Quase. nisso. Eu quase pensei nisso. Essa é uma das angústias que eu acho que. Então, eu vou falar de uma delas, que é aquela angústia que. E essa eu não acho que é só minha, eu vejo com muita gente, de você não conseguir simplesmente parar e não fazer nada Hum, e tá, sei lá, fazendo coisas sem a mínima produtividade, só pelo prazer de estar ali no momento presente, né? Eu uhum, tô eternamente, se vocês não estão olhando, mas eu tô no meu sofá hoje, e do lado do meu sofá tem tem três cadernos com anotações, tem três filmes para hum, ver, tem um monte de documento que ainda não abri aqui para ler. Então, assim, não consigo não parar, né? E aí me dá uma angústia, porque ao mesmo tempo que eu quero parar, porque eu sinto que eu preciso parar, eu não consigo parar, porque eu fico o tempo inteiro achando que eu estou perdendo algo e eu não posso parar. Então, essa é uma das minhas angústias existenciais. uhum. Vocês têm essa angústia? de não parar. Eu gosto de parar, então, para mim é difícil dizer, eu preciso parar para Ai, que poder continuar. delícia. Mas a angústia, eu acho que é por isso que para mim a angústia vem muito do trabalho, para ser super sincero, porque eu acho que do jeito que nós trabalhamos hoje em dia é meio sem parar, entendeu? E eu preciso
desse momento de parar, de pensar, de observar, de conversar, porque isso faz com que eu aprenda, com que eu seja criativo. Então, eu acho que minhas angústias vêm muito da maneira que se trabalha hoje em dia. E eu acho que tudo se resume quando você fala, no seu caso, que você não tem essa necessidade do trabalho, porque você está querendo aprender. Mas a razão que você está querendo aprender, provavelmente, é para, em algum momento, ter um trabalho. Claro. Então, assim, eu acho que muitas das fontes gerais de angústias estão relacionadas à priorização que a gente faz pelo ter, Uhum. né? A questão material. Como você Não. precisa ter, você precisa estar o tempo todo ou produzindo, ou aprendendo, ou fazendo. E eu acho que é muito relacionado a isso, porque a gente acaba esquecendo a questão emocional e pensando muito assim, o que é importante no final das contas é a questão material, não é a questão emocional. Então, acho que É a verdade. sociedade hoje dá muito mais Uhum. importância à questão material, o que cria esses vários tipos de angústias. E as angústias vêm de, né, ou falta de tempo, ou tipo de trabalho que você tem, ou a pressão por resultados, ou acho que você falou no começo, eu acho que isso é para muita gente, a questão de estar só, né? Porque a gente está isolado e sempre em mídias sociais. Então, acho que as razões elas são múltiplas, mas todas levam a algo parecido, que é estar o tempo todo fazendo algo para produzir e para poder ter algo. Eu não sei, eu acho que vem disso. Não, eu concordo. Para mim, eu acho que talvez porque quando eu era mais novo, eu não era tão assim tranquilo, acho que igual a Lê. Eu tinha sempre uma preocupação imputada de ser alguém, ter que ter alguma coisa para poder comer e viver, né? Então tinha um discurso da infância da escassez, né? Porque a gente é pobre, meus pais não foram para a escola, então tinha isso imputado. Eu cresci nisso, você tem que, não sei o quê. Então eu tinha uma angústia já nessa época de eu tenho que ter alguma coisa, ser alguém para conseguir isso. E com o tempo, e acho que começou lá quando eu saí da Votorantim, eu fui aprendendo a parar, na verdade. Eu tive que Hum, ter pausas na vida e rupturas para aprender a parar. E aí acho que hoje a minha angústia vai um pouco parecido a gente. Esses são os modelos de trabalho que a gente tem. Eu acho que são modelos ineficazes, eu acho que são modelos que não são humanizados. Acho que tem muito teatro e pouca coisa realmente de fazer. Então, isso para mim é uma angústia no sentido de que não tem ninguém olhando para isso, a área que deveria ser a área que olha para isso, que vai discutir modelo de trabalho, com tudo que está vindo, se o que está não olha, né? Ela acaba não olhando e não fazendo isso. Então, acho que tem muito discurso bonito de felicidade, de qualidade de vida, não sei o quê, mas hum, ninguém quer discutir que dentro disso está dar um salário decente, diminuir redução de carga horária e mudar esses modelos de trabalho. Acho que essa é uma angústia minha. hum. E Deixa eu... ah, Você vai mudar de angústia, né? Porque eu eu ia ia falar dar uma uma coisa outra, tá, dessa. tá, Guarda, você vai voltar na sua. Eu só vou tá, falar vou uma coisa anotar importante aqui. para fechar essa que vocês trouxeram, porque olha que interessante. Vocês dois estão trazendo uma questão de trabalho, modelo de trabalho. Eu estou sofrendo a mesma angústia sem o modelo de trabalho. Então, existe uma coisa que é tão incutida na gente Com certeza. que não é, eu não preciso estar dentro de um trabalho para ter um Uhum. chefe interno que me tortura 24 horas por dia, que sou eu Uhum. mesma, né? Então, assim, Uhum. eu noto, é muito louco, porque vocês estavam falando, e eu já estive aí, né? Já estive trabalhando numa empresa e vendo esse modelo de trabalho, mas agora que eu tentei montar um negócio, tentei trabalhar freelance, estou agora repensando uma outra carreira, né? Que é a carreira de escrever, etc. Em todas essas, eu senti um chefe atrás de mim. Só que, enquanto eu tinha uma coisa mais quadrada, tipo, sei lá, uma startup é super instável, mas ela tem um formato, né? Então, o meu chefe interno, ele me cobrava que eu tinha que estar na velocidade das demais, e eu não conseguia por N coisas, N fatores. Mas era uma coisa assim, corre, 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 né? Tipo, o meu chefe era esse. Agora que eu tô assim, no zero, começando uma coisa do zero, de novo, né? Pela enésima vez, e que eu não conheço nada, aí vem o que o Agilson falou. O meu chefe fica assim, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Mas você vai ganhar dinheiro com isso? Você já viu que você foi em 32 palestras de cinema, de literatura, e é verdade.
Todas as pessoas reclamam que elas não conseguem viver daquilo. Você vai insistir aí, você vai continuar. Mas então, mas quantas páginas você escreveu? Então, veja, eu não estou no ambiente de empresa, mas eu tenho incutido em mim o modelo de sociedade que a gente vive, que é Ale, você tem que ser produtivo, você Uhum. tem que ter, é, e mais, gente, vocês Uhum. têm que ter um, um frame, uma moldura reconhecível. Você não pode falar para a pessoa, eu não sei o que eu estou fazendo agora, eu estou na zona uhum, neutra, a famosa zona neutra. Você não pode Uhum. falar isso, porque eu já fiz esse teste comigo. Quando eu Uhum. falo, eu tenho uma startup, que legal. Acabou, as pessoas ficam tranquilas, tem uma vaga preenchida. Quando você Uhum. fala, eu estou repensando minha carreira, já começam a te olhar de lado, juro por Deus. é, E quando você fala, eu escrevo, aí fica, sabe? Uhum. é. Então, entendem? O que eu Mas quero dizer é que não é só o trabalho. é o que você falou, mas essa questão de estar enraizado já na gente, né? Porque a gente aprendeu a vida inteira isso. E você fala toda hora do seu chefe interno, mas não é só seu chefe interno, né? É seu chefe externo, que é o sistema. Seu Uhum. Claro. chefe externo está Uhum. o tempo todo te pressionando disso. Porque mesmo que você não tivesse seu chefe interno, que é você mesma, ah, o sistema vai te forçar a pensar dessa maneira porque você tem que Uhum. sobreviver. E para sobreviver, você precisa pagar pelos serviços, Uhum. você precisa pagar pelo que você come, você precisa comprar o. Isso. Então, assim, não existe como não se sentir o Exato. tempo todo preocupado de onde vai vir isso. A não ser que você nasça num berço de ouro, né? É. Eu ganhou na loteria ontem. E a, Ontem eu joguei na loteria, gente, e, só um detalhe. Eu joguei crente que ia ganhar, eu juro que eu estava crente. E era 145 milhões, e eu pus na minha cabeça, vão ganhar 3 pessoas. Eu vou ser uma delas, porque eu não preciso dos 140 milhões. Só os 40 e tantos, que tirando o imposto dava 35 milhões. Eu falei, tá ótimo. Gente, de juro que eu achei que euros? ia ganhar euros. Só que o que Ah. que aconteceu? Quando eu fiquei esperando o resultado. Aí, quando deu meia-noite, que eu estava assistindo Arquivo X, eu falei, não vou ver o resultado, eu vou dormir e amanhã eu vejo se eu acordei milionário. Acordar feliz. É bom, como vocês podem imaginar, não ganhei. Mas eu acertei que foram 3 pessoas. Olha, tá Mas não ganha vendo? prêmio por isso. Só que nesse É. momento, eu vou falar, é o dinheiro mais bem gasto, porque você gasta 2 euros e durante uns dias você tem uma leve Esperança. expectativa de que a sua vida vai mudar e você começa a fazer todos os planos, né? Onde vai o Uhum. dinheiro, o que você vai viajar, o que você vai fazer, para quem você vai mandar ir a merda, tem tudo. Mas acabou, era só isso que eu ia falar. Bom, É. vocês já devem ter visto esses documentários, né? Que, na verdade, quem ganha na loteria depois de uns anos perde tudo, né? Mas eu já sei o que eu vou fazer. Diz que Eu assim, já tenho há anos. é uma taxa altíssima, né, de quem É, perde tudo, Uhum. porque fica com essa, eu vou mudar a vida, e acaba perdendo tudo, ou gastando é, É. tudo, não sabendo Não. usar o dinheiro. Não, mas eu acho que a angústia vem muito do sistema, na verdade, e volta àquela Uhum. conversa que a gente sempre tem tido, eu ainda acho que a gente está num momento que enquanto o sistema não mudar, é muito É, difícil de que essas gente, angústias, essas preocupações deixem de. e assim, a gente aguenta esse modelo de trabalho por um payoff, né? O payoff que é o dinheiro. Então, assim, se você, Ale, tivesse esse payoff, esse dinheiro, sem ter que aguentar esse modelo de trabalho, você aceitaria? Como é que é a pergunta? Se você tivesse esse payoff, tivesse dinheiro, sem ter que trabalhar nesse modelo, você aceitaria? Não. Se eu tivesse o dinheiro, se eu não precisasse de um trabalho para sobreviver, essa é a sua É, pergunta? Não, eu continuaria escrevendo. não, E sim, completamente tranquila se ninguém vai me mas é ler, um porque o outro meu Mas modelo, é um outro é outra modelo, pressão, porque é você vai estar outro escrevendo porque modelo, é você quer. outra pressão. É. Não porque é, você tem que ganhar dinheiro. Então, Você está é, escrevendo entendeu? pelo gosto, e isso, tanto faz se você vai entregar o Sim. livro pronto, ou o que seja que você está escrevendo hoje ou daqui a um Isso. ano. Você está fazendo É, por gosto. isso. exato, Mas nós estamos falando a mesma exato. coisa, certo? Ou seja, se eu não precisasse do dinheiro, eu não precisaria. Tem uma pergunta que eu não sei se eu já falei isso para vocês. Esse Acho que seu essa chefe pergunta é interno, talvez ele diminuiria o volume da claro. voz, né? Claro, porque ele sabe que a conta, sabe o que acontece? Ele sabe que não Não tá, fecha depois. que a conta não, que a conta vai fechar. Então ele fica É, tranquilo, né? é. É isso aí. E ele é o que o Agilson falou. Essa voz interna, ela é um conjunto, né? Um Uhum. coral do que a gente viveu, do que você falou, Edson, de você pequeno ter uma mensagem, eu também, né? O Agilson imagino que também. E aí a gente entra numa sociedade em que
é quando você está nessa posição que as pessoas te enxergam, se não te enxergam. Então, uma coisa leva a outra. Mas, sem dúvida, só ia falar uma coisa que eu não sei se eu já falei, e eu acho uma pergunta muito poderosa. Porque eu lembro que uma vez, num curso desses, o facilitador perguntou se o dinheiro não fosse problema, cada um tinha que pensar o que faria, né? Mas ninguém falou o que era. E aí ele fez a segunda pergunta. E se você não tivesse nenhum sucesso nessa função que você escolheu, como é que você se sentiria? E aí é onde você vê realmente o que é uma paixão, porque quando você realmente gosta do negócio, se você tira o dinheiro da equação, você vai fazer aquele negócio pelo amor de fazer. Você não vai estar preocupado se vai ser reconhecido, se vai ganhar o Oscar, se vai, né? Você vai fazer, porque aquilo é o que flui de você, né? E aí muita gente pensou, eu ficaria triste de não ter sucesso, né? Então aí já não era bem a sua vocação, né? Assim, no fundo. Sim. O Edson ia falar a segunda angústia dele. Vamos lá, para não dar dois de angústia. Temos que melhorar, gente. Até o final do podcast você tem que estar não, feliz. mas essa outra angústia é porque eu tenho uma mente caótica, meio caótica, né? Ela tenta organizar, mas não funciona muito. Que tem relacionado um pouco, você falou do fear of missing out, né? De querer fazer tudo, querer ler tudo, querer entender tudo e entender num nível de profundidade que é impossível, né? Mas cada vez mais com as questões das informações chegando, eu quero saber desde o Big Brother, de tudo que está acontecendo, até as questões de AI, junto com qual é o impacto do comportamento humano, junto com qual vai ser o próximo artesanato que eu vou querer aprender, assim, que vão com diversas naturezas. Então, eu fico assim, tanto que quando alguém fala um assunto que eu não tenho a mínima ideia do que é, eu já vou no meu caderninho, anoto pesquisar isso. Surgiu uma AI nova! Meu Deus, surgiu uma AI nova. Como que eu não estou sabendo? Como que funciona? Como que eu vou testar? Como que eu... Então, eu tenho essa angústia, assim, que eu aprendi a viver com Angústia, ela. isso? Ou é a sede de Não, é aprendizado, de angústia, Ai, não, é Gilson. É conhecimento? angústia, angústia. Eu Gilson. entendo, Edson. É angústia. Acabar porque ela me atrapalha em certo momento. Porque quando vem, por exemplo, a pessoa falar isso, não é que eu falo, sou curioso, vou aprender. Não, vem um sentimento, meu QI abaixa na Entendo hora, eu perfeitamente. tenho reação no corpo, eu fico assim, meu Deus, como que eu ainda não sei? E eu deveria. E principalmente, se é algum tema com que eu trabalho, eu deveria ser referência. Né? E óbvio, você não vai saber tudo, né? Sei lá, quando vem alguma coisa relacionada à liderança ou diversidade, e aí você fala, nossa, mas eu não sei, esse acesso é novo, eu não tenho uma certificação de e isso me gera, que tem a pouco um veio de querer ser significativo, né? Significante, nem sei qual é a palavra correta aí, De ter relevância. de ter relevância com isso, né? Mas não é para ninguém, é para mim, né? É. Aí eu e vocês sofrem a mesma coisa. Eu não vou poder contribuir muito, porque eu e vocês somos iguaizinhos nisso. Quando chegar minha rodada, eu falo. Mas eu não acho que não é só pra gente, não. Eu acho que não é, não. É interessante vocês estão falando isso. Por isso que eu perguntei se não era outra razão, porque eu tenho o mesmo sentimento de que eu preciso saber e aprender de várias coisas que eu não sei, eu leio sobre tudo, e como que eu não sei isso? Mas o meu questionamento, como que eu não sei, eu quero muito aprender, eu quero saber o que é isso, eu me interesso, mas sem nenhum sentimento de angústia que eu deveria saber. Não, eu vejo como, que bom que agora alguém comentou sobre isso e eu estou aprendendo sobre isso, porque senão eu nem ia saber que isso existia. E para mim vem como uma sede de conhecimento, mais do que angústia. Mas deixa eu fazer uma Não. pergunta. Quando você, por exemplo, qual é a frequência que acontece isso com você? De alguém falar para você algum tema e você falar, não conheço, deixa eu ver. Qual é a frequência que isso acontece para você? Acho que, não sei frequência, mas isso acontece. De coisas que eu não tenho a mínima ideia. E aí você para e vai Eu buscar. escutei por cima, mas eu não sei realmente o que é. Eu falo, nunca tinha escutado sobre isso. Deixa eu aprender. Anoto que nem vocês fazem. Tudo que vocês sabem, que às vezes vocês estão falando, eu pergunto o que é isso mesmo. Eu anoto, mas eu anoto com. Olha,
legal, algo novo para eu aprender, entendeu? Para mim não entra como uma necessidade, eu preciso saber porque eu não sabia. Isso não me causa nenhuma angústia nesse. É por isso que eu queria entender se para vocês não era realmente essa sede de conhecimento. Para mim, eu me identifico 100% com o Edson, e eu acho, sem entrar nas causas psicológicas disso, eu te perguntei a frequência, porque, por exemplo, o que acontece comigo é que eu não tenho essa coisa de eu estou falando com vocês e você falou uma coisa e eu não conheço, deixa eu ver. Eu passo o dia inteiro buscando o que eu não sei, inconscientemente. Então, assim, por dia, eu tenho umas 5, 6 notas no meu celular, entre podcast que eu ouvi que alguém falou alguma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na vida, já jogo lá. Sim, você leu numa notícia, ou você... Uma notícia, mas é tudo. Eu então, também, sei lá, assim. eu acordo de... Então, assim, eu não tenho essa capacidade, aí não sei se com o Edson acontece, a dor é a mesma, mas eu não tenho... A Simone falava isso para mim, que eu era ávida por informação, e realmente eu sempre fui, mas a tecnologia para mim me atrapalha, porque como eu fico com tudo muito à mão, eu não tenho essa capacidade de filtrar, tipo, tudo me interessa. Não é assim, tudo me interessa, mas olha, de 10 assuntos hoje, eu vou estudar esse aqui. Não, eu pego os 10 assuntos, eu enfio para fazer a nota, mas não é que eu tive 3 horas no meu dia para pesquisar esses assuntos. Sabe o que eu fiz nessas 3 horas? Eu fui para uma palestra, e depois eu fui entrar em outro podcast, e depois eu fui falar com alguém que não tem nada a ver com os bugalhos, e essa pessoa me fala de cabra, como eu falei para você. Aí eu já quero entender como funciona a cabra, e aí eu fico com a cabra, E aí o que acontece? Quando eu chego em casa, é tanta coisa na minha cabeça que aí eu começo a me sentir burra, porque eu falo, como é que eu não consigo ler? Como é que eu não consigo entender? Eu pesquisei o nome dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Estou falando de doutorado com Edson. Pesquisei lá o nome de uma pessoa. Já peguei os papers da pessoa. Eu fecho a tela do meu computador, tem 5 papers de 50 páginas. Vocês acham que eu vou ler? Não, né? Vou ter que subir tudo isso no notebook. Mas aí já é mais informação para eu ficar processando. Aí o cara, desgraçadamente, ele vai fazer referência a um outro. Eu não tenho capacidade, isso é uma incapacidade minha, de limitar, falar, negar, você tem 1 hora de conhecimento no dia, escolha e processe, porque lembra que eu falei, uma coisa é se informar, outra é se formar. E hoje ainda estou no nível da só informação, fica lá um monte de informação borbulhando. Então, não sei se é o que acontece com isso. Eu não tenho essa capacidade, eu sofro É interessante muito. que você está falando isso, porque tudo isso que você falou de ver em notícia, escutar, eu também, é exatamente igual o meu processo. Eu assim, estou lendo notícia, jornal, eu tiro screenshots o tempo todo de coisa que eu vi, porque depois eu tenho que aprender. Então, assim, exatamente o que vocês estão comendo, eu faço exatamente a mesma coisa, mas eu acho que eu não sei se a razão... Existem 2 coisas. A razão é porque eu acho que eu quero aprender, e a segunda é eu não me cobro que eu tenho que aprender rapidamente. E eu sei colocar esses limites, porque eu sei, eu já, provavelmente em algum momento da minha vida, eu acho que principalmente quando eu era mais novo, eu me cobrava que eu tinha que aprender rapidamente sobre todos os assuntos. Mas eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida que eu percebi que existe um limite. E que se eu passo desse limite, isso afeta a minha vida. Eu acho que chegou, e acho que foi... A gente teve um pouco essas conversas, né, Ale? Acho que eu não sei se foi pelo estresse do trabalho que eu estava tendo quando eu vivia em Singapura. Em algum momento, alguns anos atrás, eu comecei a perceber, mas não tem a necessidade de eu quero continuar aprendendo, mas não tem a necessidade de eu não colocar esses limites, que eu sei que a minha mente passou de um certo nível de input de dados que entra nela, eu fico muito cansado. Claro. E isso afeta a minha vida pessoal. Então eu falo, não, aqui para. Amanhã eu continuo, daqui 2 dias eu continuo. Hoje eu sei colocar esse limite. Eu acho que é talvez a diferença. Para mim, ele vai um tom acima, acho que é parecido. Eu vou anotando coisa, eu mando mensagem no WhatsApp para mim mesmo. Eu tenho um monte de pastinha no Instagram de coisas que eu vou ler, vou ver depois que nunca volto, né? E vai isso, até as receitas, né? Não, eu tenho que fazer as receitas que nunca voltei a ver, né? Mas para mim tem uma coisa que acontece que é se eu leio, estudo, vejo, né, eu tenho que produzir alguma coisa com isso, né? Então, ou eu tenho que escrever um artigo, ou eu tenho que fazer um vídeo, ou eu tenho que fazer uma postagem dividindo, ou eu vou falar no podcast, ou eu vou não sei o quê. Então, já me começa assim, eu tenho que
me fazer algo com isso. E isso já vem em forma de feedback, assim, até da minha chefe. Ela, se você vê alguma coisa e que tem que fazer, você não consegue não fazer. Ou você não consegue não agir sobre certo assunto que você conhece, sabe? Eu não sei o que. Eu falei, não consigo. Eu fico assim, porque tá ali, eu sei, e é assim que faz, é assim que resolve, é assim que... por que que não fazer, né? Então, acho que a minha frustração, eu acho que eu tenho a mesma coisa de ter que consumir muita coisa, mas o fato de não produzir algo, para mim, é onde pega mais. E tem um combo que vocês estão falando aí, né? Que às vezes eu trato na terapia. Também tem parecido com você, tá? Edson? Eu preciso fazer, né? Mas eu tenho uma outra derivada aí. Tem o combo da profundidade, né? Quando a gente fala desses limites. Então, a Gilson tocou num tema. Eu não preciso aprender tudo agora. Vai ter coisa que cai do caminhão e eu vou aprender essa. E até esse nível. Isso. E para mim é suficiente. Talvez para mim, para você, aí eu estou falando por mim, né? Não sei você, mas eu imagino que é parecido. A gente não tem capacidade de parar no. Deixa eu ver o que, que o cara falou. Falou sobre isso. Ah, legal. Não. Aí, no meu caso, eu tenho que pensar sobre o que o cara falou. Eu tenho que elaborar um pensamento na minha cabeça sobre o que o cara falou. Aí eu tenho que conectar o que o cara falou com todos os 52 anos de conhecimento que eu fui adquirindo para ver se encontram alguma correlação com o que o cara falou, porque eu preciso entender o porquê das coisas. Então, entende? Então começa a entrar num buraco que eu falo, é a toca do coelho, né? Por isso que eu sou apaixonada pelo negócio da Alice no País das Maravilhas. Eu me sinto ali, né? Quando você entra na toca do coelho. Porque você vai. E aí o Agilson tem um termômetro que avisa, isso aqui tá fazendo mal para minha saúde. Eu não tenho esse termômetro. Então o que Mas acontece? então, Eu vou até ficar doente. Mas então, Ale, para os dois, isso é angústia? Estou tentando achar a palavra aqui. Vício, obsessão. Não, então, não ia me falar isso. Porque é o seguinte, eu Então, aprendi que quando você o tem sentimento é excesso de de uma coisa, angústia, eu é não falta de consigo outra. aprender mais. O sentimento é de angústia que eu não consigo consumir, aprender mais o que eu queria, ou o sentimento é de cansaço? Não, são as duas coisas. É frustração, é assim. Primeiro que tem uma estratégia que eu tento fazer, às vezes eu consigo. A minha estratégia é repetir para mim. Eu nunca vou saber tudo mesmo. Então, ao invés de eu ficar ansiosa com todos os post-its, notas salvas no Instagram e tudo isso mais que a gente falou, ao invés de eu ficar angustiada que tem 980 e-mails de newsletter que eu quero ler, eu tenho que pensar assim: qual é o tempo que eu tenho para consumir esse conteúdo? Ah, é 1, 2 horas? Então, dentro desse tempo, qual é o melhor conteúdo que eu vou consumir? E não ter dó de que vai ficar lá para trás, as receitas, os filósofos, os livros, as listas de livros para ler. Então, assim, esse é um exercício que eu tento fazer. Quando você pergunta, isso é uma angústia, é um cansaço? Não, pelo menos para mim, primeiro é um processo de frustração, porque eu não consigo entender como é que tem tanta coisa na vida para aprender e eu não consigo. Então, primeiro eu fico frustrada, depois eu fico cansada. E aí gera uma angústia, porque quando você olha esse processo de fora, você fala, ele não é nem saudável, nem sustentável. É bonito você falar que você é inteligente, é bonito você falar que você é informado, sim, mas a que custo? Porque você vive uma pilha de nervos, você fica impaciente quando as pessoas não entendem o que você está falando, você fica, às vezes, arrogante, porque, né, quando você fala com alguém que tem um nível menor de curiosidade, não estou nem falando de intelecto, de curiosidade, você já olha a pessoa, sabe, look down, que eu acho péssimo, acho que é um passo que a gente tem que cuidar. Então, se você olha de fora, você fala, essa sua curiosidade, ela é bonita, mas no excesso ela te prejudica. Então, você tem uma relação saudável, você é um curioso saudável. Você sabe o que você não vai guardar, você sabe o que você não vai captar, e tá tudo ok. No meu caso, talvez acho que no Edson, a gente tem uma identidade muito ligada a essa. Ops. Fala de intelecto, e aqui nós três temos a mesma coisa. Não é que a gente é unitema. Né? Esse é um problema nosso. Vocês estão aí, gente? Eu saí. Sim, estamos. Voltou. Voltou. Aí ela não Voltaram, gente. Aí travou agora. Agora voltou, né? Voltou. Não, vai e volta. Tá voltando e travando. Tá, agora parou. Não, que eu queria dizer isso. Então, por exemplo, não é que a gente, eu sou um especialista, vamos imaginar, né? Eu sou um especialista
em inteligência artificial, ou eu sou um especialista em recursos humanos, e aí eu vou só olhar para aquilo. Nós três aqui, a gente tem essa Que abrir um pouco de necessidade tudo. múltipla. Então, É. né, você sai da antropologia, você cai na filosofia, depois você vai para a geopolítica, depois você vai para a tecnologia, e depois você vai para artes, aí depois você vai para o Big Brother. Então, é muita coisa. Então, eu acho que a relação saudável aí é você saber que você não vai saber e você dedicar um tempo para a curiosidade legítima, não para a curiosidade obcecada, que é a que eu diria que eu tenho, né? Não sei como é que o Edson Porque em batiza. alguns temas você não preferia, não sei, assim, eu também algo do processo aqui. Eu também gosto de aprender de outros que entendem mais sobre o assunto, tá? Então isso me dá tesão até de conversar com alguém que sabe mais sobre o assunto, que já leu muito mais sobre o assunto. Eu vou ainda querer procurar depois para ter minha própria opinião do pouco que eu aprendo, mas o processo de ter alguém que sabe muito sobre isso me interessa muito, entendeu? E não me faz com que eu pense, não, mas eu tenho que saber o tanto quanto essa pessoa. Mas não é bem uma competição, não. Eu Não. adoraria. Quando eu vejo alguém que sabe um monte de coisa, eu fico encantada também. Não tem essa necessidade de saber mais que o outro. É uma competição nossa com a gente mesmo. É quase como se a sua versão da terça tá obsoleta. A da quarta tem que ser uma versão melhor. Pelo menos para mim é assim. E aí, Vou ter que ligar tem... vocês dois num chip aqui de AI para estarem sempre aprendendo. Não, depois eu vou falar da angústia da mulher, que tem uma coisa que piora esse processo cognitivo, que eu já vou falar, mas fala aí. O meu acho que é estritamente relacionado à angústia, não tenho, assim, porque quando eu olho até meu processo de formação como pessoa, ser uma identidade, assim, o conhecimento, ele sempre foi a falta dele, né? Desde os pais que não foram para a escola, então você tem que ser alguém, então você tem que estudar, você tem que ser o melhor aluno da escola e tem que estar sempre entre os top 3, que não sei o quê, porque senão eu vou ter que pagar mensalidade que eu não tenho dinheiro para pagar, Então, sempre foi a busca do conhecimento. Eu acho que tem uma coisa que é nata, que eu sempre fui muito curioso de querer saber tudo, mas tinha muito essa obsessão de essa falta te vai causar um prejuízo. Então, quando eu ouço falar de alguma coisa que eu não sei, a minha primeira dá quase que uma falta de ar, assim, né? Na verdade, dá quase que uma falta de ar, um meu QI abaixa, assim, eu não consigo processar, eu fico parado, eu fico assim, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, quase que um estado de alerta, assim. Não é a competição com a outra pessoa, zero, assim, porque quanto mais a outra pessoa vai falando, mais eu vou querendo aprender, mais eu vou querendo entender. Quando a lei, você começa a falar de filme, de cinema, eu vou anotando vários, assim, caceta, tô tudo super desatualizado, não sei o quê, mas porque eu acho que foi uma crença. E aí depois, de novo, e aí, como ninguém, a gente coloca o conhecimento nessa época escolar como um escudo, é um shield, né? Então, assim, eu tenho que ser o overperformer aqui, que vai para o trabalho também. Tanto que a minha carreira, eu sempre fui crescendo sendo especialista de grandes coisas de mudança, né? A Lê tava lá quando ela foi minha chefe, era especialista de cultura e de não sei o quê, e as coisas, né? E sempre me atualizando, né? Então, eu acho que eu sempre fui nesse ritmo de consumo para ser alguém. De consumo para ser alguém e ter algo. De consumo para não sei o quê. Então vai para além da curiosidade. Acho que a minha angústia, pessoal, ela parte dessa formação assim, de como indivíduo, que hoje ela me afeta bem pouco, porque eu já reconheço esses sinais corpóreos. Aí quando vem, eu vou para mudar o estado mental, né? Que eu veio isso, começou a ver academia, veio isso, vai cozinhar alguma coisa, então Ótimo. eu tenho que pegar e ter essas Escapes. mudanças, mas a reação inicial é a angústia. Então eu já consigo reconhecer que lá vem, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Até o fato de anotar me ajuda, e não é escrever nem mandar mensagem, é anotar no papel, caneta, me ajuda a dar uma acalmada nessa angústia, porque senão, né, a gente nunca vai saber tudo, né? Não tem nem como, né? Mas essa angústia inicial, às vezes, me impedia até de pensar qual que é a pergunta que eu queria fazer para a pessoa para poder continuar o diálogo.
Mas você vê, Alisson, Ah, você está falando de algo que a gente comentou falou no Hum. começo aqui. Eu acho que você falou provavelmente relacionado à performance, né? A Hum. saber para ter, porque você precisa É. outperform para mostrar que você. Então, de novo, eu acho que muitas das causas, as causas são diversas, Uhum. mas geralmente relacionadas a uma sociedade que espera que você esteja outperforming o tempo Sim. todo, seja melhor do que alguma outra pessoa, ou esteja fazendo algo para que você consiga ganhar dinheiro o Uhum. suficiente Uhum. para continuar fazendo parte desse sistema e ter, né? E você vê Uhum. que às vezes vocês têm o interesse, você falou, né, o princípio ainda é a curiosidade, né? De aprender. Mas é o princípio pelo qual vocês querem saber mais, é o aprendizado. Mas a razão é para ter. exato. Isso, Ou isso. é quase como se você falasse a curiosidade pura. Primeiro que eu lembrei uma coisa agora, tem um podcast que chama Autoconsciente, eu gosto muito da Regina, não sei se é Jaconete, Jacomel, enfim, é bem bom. E uma vez ela fez um episódio sobre angústia e ela explicou, é que não deu tempo de eu recuperar isso, que angústia, você não sabe Já por tô quê. anotando o podcast aqui, tá? Anota, é bem bom. Dela eu já vi tudo, gente. Eu vou fazer propaganda aqui de dois. O dela eu já vi tudo, o É. Autoconsciente, adoro ela, a voz dela, acho ela muito calma. E o Elefantes na Neblina, que é o meu, né, assim, o meu sonho é fazer um podcast como o deles. Eu queria demais conhecer esses três caras. Mas o que eu ia falar é que ela explica que a angústia é um sentimento que você não consegue dar a causa. Aqui nós Uhum. estamos dando a causa. Então, na verdade, não é bem angústia, Hum. né? Porque a angústia é quando você sente aquele sentimento de desconforto, mas não sabe muito bem de onde está vindo. Tá. E no nosso caso, a gente sabe de onde está vindo. Então, talvez tenha outros nomes, que talvez é o que o Agilson está Entendi. querendo trazer. Então, se a gente Uhum. falar a curiosidade, é uma coisa boa, mas se ela fosse É, saudável, o que que ela seria? Eu tenho uma atitude curiosa no meu trabalho, eu não Uhum. dou nada por sentado, né? Eu nunca acho que Uhum. tem ótima palavra. Sobre um tema, eu escolho que tema é prioritário para mim e vou me especializar nele. Em outros, eu Uhum. vou procurar alguém que sabe mais. E quando eu Uhum. tenho tempo, eu dou uma lida. Esse é o comportamento saudável. O Uhum. nosso comportamento, quando ele fica obsessivo, quando dá tilt na cabeça, não sei, não sei, não sei, eu fico igualzinha, dá branco, aí você começa a se martirizar. Então, aí não é a curiosidade. Aí é uma demanda interna de ser algo, Uhum. né, imposto pela sociedade ou Sim, que pelo tá, sistema. que tá sim. demais, e que tá demais para você, E né? até porque a gente vive num modelo social onde conhecimento é poder, né? Saber é É, poder. é, 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 é. Pois é, mas aí que saberes, porque aí se abriu um Então, melãozinho. não, Não é o é. meu saber intelectual, porque eu não virei presidente de lugar nenhum. Agora, o Não. saber de networking, o saber de aliança, o saber o que acontece quando. Porque o nosso interesse, aqui eu vou falar para você também, nosso interesse é pela profundidade das coisas. A gente quer entender o Uhum. porquê das coisas, a gente quer entender de Uhum. onde vêm as coisas, né? Sim. Esse conhecimento é poder, não é exatamente esse conhecimento com esse olhar, não posso dizer científico, né? Mas com esse olhar de entendimento. É um conhecer das relações, é um conhecer dos interesses, é um conhecer que sai de você, né, para entender qual é o dinâmico xadrez do outro. Aí Eu é um truco um outro, pouco isso. Eu truco um é um pouco. truque. Truco. Qual que é o saber da pessoa que descobriu como fazer a sintetização da semiglutina, que hoje é a coisa que mais vende no mundo, que ninguém tá ficando mais gordo? É um saber. É que Sim, sim. é um saber. Cuidado com o modelo de pensar que a hierarquia, chegar lá, essa coisa relacionada ao poder, é o único saber existente. Há Ah, saberes, concordo. É um há poder, entendi. saberes que não desse, que realmente eles são poderosos, né? Por isso que tem patente, por isso que tem regra de patente, por isso que tem isso daí. Então, eu acho que é um pouco, tudo que você falou é saber. Eu concordo com você. Mas não são os únicos saberes que são Claro, você valorizados trouxe uma coisa nesse ótima, porque você sentido. apontou um ato falho meu, ó. Quando a gente fala de poder, o que que eu associei? Qual foi a primeira coisa que eu associei? Isso fala muito da gente. Hierarquia. Hierarquia. Hierarquia, política, Uhum, geopolítica, sim, organização. sim.
né? Mas Porque o saber e o poder do conhecimento te ajuda com articulação também, né? Para passar por também todos esses processos de Sim. hierarquia, de poder. de tudo Quanto isso. mais você sabe, mais senso Mas, crítico você pode ter, mais articulação você É, pode e ter exatamente. menos também. na manada e você. Aí tem um problema. É. Menos na manada você está, porque mais você questiona, e quanto menos na manada você está, mais isolado você fica. Não estou dizendo aqui que ficar na manada é legal, mas ficar na Hum. manada é confortável num primeiro momento, porque É. você está na manada, entende? Quando Eu nem sei se o sistema gosta muito Hum. de questionamento também. A gente fala Não, que é não bom e É, gosta. tal. É, É isso que eu é. estou querendo dizer. Você imagina, é, vou falar nas cabras, o exemplo que eu estava falando antes da gente começar a gravar. Quando você questiona muito, esse é o problema. Tem uma frase que uma vez eu ouvi que eu acho muito boa. Quando não dá para desver o que você viu, não tem Uhum. como desver as coisas. Então, quando você começa a abrir, né, por um caminho de questionar, de olhar além o que te falam, e você começa a ver outras realidades. O Edson acabou de dar um exemplo muito simples aqui, sem nenhuma relação de poder. Ele falou, Alê, poder não é só isso. Pô, me abriu um outro olhar. Realmente tem uma outra forma, né, de pensar. Só que quando você começa a fazer isso no nível recorrente, seu comportamento, você começa a ser questionador. Uhum. Posso dizer por experiência própria que ser questionador em alguns ambientes não vale a pena para você. E Uhum. aí não estou falando só de trabalho. Uhum. Quando você está num grupo social, onde a grande maioria é uma manada, você começa a ser o chato, Uhum. que está lá toda hora mostrando para os outros que os outros não estão perguntando o que tinha que perguntar. Ninguém gosta, gente, de atestado de manada. É assim, existe Uhum. uma coisa na manada que talvez seja uma angústia para outros, porque para mim não é, né? Porque eu não estou na manada, mas é assim. Eu estou na manada e não é confortável, porque eu sinto que eu estou na Uhum. manada, mas o fato de alguém apontar para mim, eu estou na manada, porque eu não parei para perguntar, eu não parei para questionar, eu não parei, me lembra a situação onde eu estou. Eu não quero lembrar, porque eu estou na manada justamente porque eu prefiro ficar na manada. Então Uhum. também tem essa angústia. Então eu estou falando agora, puxando para nossa sardinha, que quando você questiona muito, eu cheguei à conclusão, gente, que isso não é uma coisa que talvez algum psicólogo me corrija, mas eu acho que isso não é uma coisa que você consegue mudar. Você pode empudinhar, como a gente já falou sobre esse Uhum. conceito, né? Você pode decidir parar de questionar, mas quem é questionador é questionador. É uma Uhum. coisa que vem na pessoa, é uma Uhum. necessidade de confrontar dados. é. Nem todo mundo tem essa É. necessidade, só que nem todo mundo tem, a grande maioria não tem. Então, ficar fora da Ah. manada também gera angústia, gente, porque quando você está falando e parece que ninguém está te entendendo, ou estão olhando para você do tipo, puta, lá vem né, o chato lembrar que a gente precisa pensar, Uhum. você se sente muito isolado. Então, também é um fator de angústia. De angústia não, né? A gente sabe o porquê. Você está se sentindo isolado, da tristeza, né? Acho que essa é a palavra correta. E o que você falou é o desafio do outsider, né? É que nós três somos outsiders. A gente não É. mora no país da onde a gente cresceu, do país Também. da onde é, né? Então a gente, o outsider, ele olha para outra cultura, né? O imigrante ele olha para outra cultura e ele começa, não, mas ele começa a questionar, né? Mas por Sim. que isso? Por que isso? Como que faz assim? E aí o que que ele faz? Ele vai ter que escolher, e eu acho que aí vai para outros cenários, como que eu gerencio a minha autenticidade? Que tem certos lugares que eu vou ter que ir pela manada, não tem como em certos, né? Mas tem outros lugares que eu posso e devo ser eu mesmo e devo ser mais autêntico, Uhum, né? Então, acho que é um paradoxo, na verdade. uhum. Tem um texto de Harvard que ele fala como que gerencia o paradoxo da autenticidade. Você tem esse paper, mais um para eu pôr Tenho, no meu computador? Eu tenho. queria que você Eu falasse vou não. mandar. Ele é bem focado para liderança, né? Mas eu uso ele Acho que você muito. falou sobre ele em algum outro episódio, se eu não me Devo ter engano. falado, Não devo ter Falou, lembro. eu falado. acho que sim, você falou sim, eu acho, Edson. E Depois manda, porque eu aí, ainda não terminei o do Bunshu Yunshu Konshu. o Que ele é Chuchuchukawa lá. denso, aquele lá. Tá Ele lá. é desse mesmo. Não, aquele lá é um parágrafo, volta a É, ler, reler, reler. eu tô pensando, então ele É, tá na metade ainda. é um parágrafo e uma posição fetal. Aquele lá. Pois é. Aí, o que que acontece? Nele, ele fala mesmo assim, o que que são nosso, que é nato, que é da nossa origem, aonde a gente está, mas a gente vai escolher como fazer a gerenciar, mas você vai escolher de uma maneira estratégica, o que que você está querendo
atingir com aquilo, né? Igual é o famoso quais brigas você vai comprar, você não vai comprar Ah, todas, né? Nesse sentido. Então, eu gosto disso e de pensar assim, realmente é aqui que eu vou fazer, vou querer, né? Só que, obviamente, a mente tá aqui, questionando, perguntando, não sei o quê. Aí você fica assim, nossa, ninguém tá vendo o elefante branco da sala, né? Só você? Não, na verdade, tá todo mundo vendo, né? exato. Só que eles estão gerenciando aí o impacto que eles causam, que eles fazem, né? Por isso que eu acho muito curioso, né? Eu brinco que eu tenho algumas personalidades. Eu tenho o Edson e o Thiago, né? Que são os meus nomes, e o Tadeu, que é a terceira pessoa, A terceira né? pessoa. Eu falo assim que tem um conflito entre o Thiago e o Edson, porque eu acho que assim, as pessoas da minha família me descrevem muito diferente dos meus amigos e de quem eu namoro. Não sei o que. É muito curioso isso. Eu falo, porque a minha família conhece o Thiago, né? Porque Thiago foi o nome que eles foram me chamando e eu fui crescendo. Agora o Edson já era a persona da escola, a persona do trabalho. Ah, que louco. É muito doido. Então, às vezes eu brinco com isso, né? Falar assim, não, olha, pro Edson ser, o Thiago teve que e vice-versa, né? É quase Larissa e Anitta aí. É quase um negócio assim. É muito curioso. O que você falou do outsider tem uma coisa importante, interessante quando você trouxe. Tem dois fatores de angústia no outsider. Hum. Dois fatores de angústia, não. Um bom e um ruim, vai. O bom é que justamente quando você está em outra cultura, e acho que vocês vão entender o que eu estou falando, e quem mora fora sabe, como você não foi com todo seu público interno, vou chamar público interno esse povo todo que a gente acha que deve alguma coisa para eles, né? Que aí tá amigos, família, etc. Uhum. Você vai sozinho, né? Ou quando você é casado, leva seu filho, tá? Mas sua família, sua história fica no país. Então você se permite ser o Zé Ninguém daquele país, porque em geral você chega sendo o Zé Ninguém naquele país, onde você está, você tem um nome, você tem um network, você tem. Uhum. No outro país, a não ser que você está indo expatriado de uma empresa que te conhece, meio que. Então tem uma liberdade de você provar Edson, Tadeu, Thiago, porque você está meio que solto, e ali realmente Uhum. você começa a olhar suas reais cores, porque você não tem esses olhos desse Exatamente. público interno, e você meio que vai falar. E aí você nota a sua diferença, né? Eu notei Uhum. isso, inclusive, na minha maneira de vestir, que muda radicalmente quando eu estou fora do país. E agora, cada vez eu estou implementando mais a minha maneira de vestir aqui no Brasil e fica todo mundo me chamando de esquisita na minha família. E já aprenderam, só aí tá tudo certo. Mas veja, isso é um exemplo. Aqui fora, quem me conhece realmente fala, aí fora você é você. Hum. Né? Então, veja só, tem gente que me conheceu antes. Agora, o outro lado ruim do outsider é que você é um outsider no país. Então, por Uhum. exemplo, eu moro num país cuja região onde eu moro, além de ser Espanha, é Catalunha, né? Fala catalão. E eu me meto na sociedade catalã. Então, eu aprendi catalão, meus cursos são em catalão, eu vou nessas palestras, todos os meus amigos muitas vezes não me acompanham, porque eles falam em catalão, e eu não tenho problema com catalão, então eu vou e falo. E eu noto que o fato de eu falar catalão me ajuda, porque eles sentem, Uhum. isso eles muitas vezes até agradecem. Pô, você está tentando falar catalão e tal. Mas você é sempre um outsider. Uhum. E ontem eu fui assistir um documentário que era sobre o George Orwell, que ele morou aqui, não sei se vocês sabem, ele lutou na Guerra Civil Espanhola, ele tem um dos primeiros livros dele chama Homenagem à Catalunha, e fizeram um Hum. documentário sobre isso. E era todo mundo catalão ali. E eu notei, e era um ambiente fechado, é o Ateneu Barcelonês, é um negócio que você só entra em Hum. sócio, só fui por causa do evento. Eu me vi o outsider. Por mais que eu Uhum. falasse catalão, por mais que as pessoas me cumprimentassem, você vê que é uma sociedade que viveu uma história, como esse documentário é sobre a Guerra Civil, e aqui tem uma questão bem importante sobre a Guerra Civil. Você vê que eles compartilham uma história, um conjunto de valores, um conjunto de cultura que você nunca fez parte. E não Uhum. vai fazer, porque você chegou em outro momento, né? Mas essa história está no sangue deles, como a nossa no Brasil. Então, aí, nessa É. hora, dá uma certa angustiazinha, porque você se sente morador de lugar nenhum. Você não é Mas é nem do seu interessante vocês país não falar e Uhum. nem isso. de outro país. Eu acho que Aham. isso na vida de uma pessoa que vive em outra cultura e escolhe viver em outro país existe.
Isso e é meio que potencializar um pouco a angústia existencial, né? Que é algo que nós não falamos. E que a gente que tem sede por conhecimento, eu acho que se questiona muito, né? Então, por que eu existo? E por que eu faço parte dessa sociedade? Por que eu escolhi para outra sociedade? E qual que é o meu, né? Qual é a razão pela qual eu estou nesse mundo? E qual é a razão porque existe o mundo? Eu acho que eu tenho um pouco, isso eu sinto que eu tenho um pouco de angústia existencial. Eu estou o tempo todo me questionando o porquê. É, O porquê da existência humana, o porquê da minha existência, o porquê. E isso é algo que me causa angústia, e eu acho que está um pouco relacionado a isso que você falou. Eu me sinto um outsider, eu me sinto um insider. é, Não é uma questão de estar sempre questionando a sua existência também, não é? é. Como É, parte de um e grupo, de uma sociedade. é a questão de identidade e alteridade, né? O que formou a gente ser até aqui. E aí é muito doido, porque uma vez que a gente se desafia a ter outras experiências em outros lugares, a sua base, a sua origem não teve isso. E aí você fala, então eu não sou mais igual a eles também, mas eles são minha Uhum, fundação. exato. Então, Sim, e aí você fica assim, não, mas para quem sou e quem eu estou me tornando, né? Então, fora você não se sente parte, e quando você volta, você também não se sente parte, mas você, na verdade, tem uma identidade formada de 2, 3, 4, 5 lugares, sei lá, de acordo com as experiências que você teve. Isso é muito doido. E aí, ela estava falando, a Jus também agora, me veio uma angústia. Tá, mas deixa eu só anotar, porque eu tenho uma É, coisa para falar na linha. Vai, tá. Já que eu queria anotei falar, aqui. que é a angústia, esse negócio de sabe? É a minha. Eu tenho uma angústia de ser conforme, de conformidade, de estar na manada. Eu tenho pavor de ter que ir na manada ou ter que ser conforme e não ser autêntico. Mas isso é de Eu agora ou tenho. você sempre Não, teve? sempre, 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 sempre. Na verdade, assim, eu acho que isso veio muito com o meu processo da famosa saída do armário, assim, Hum. né? Que foi lá com 18, 17, 18 anos. Então eu acho que quando eu dei esse passo, eu falei, putz, se eu aguentei isso, tipo, que é uma coisa Uhum. assim, eu, não, eu já cheguei num ponto de não fazer mais nem questão de, de ser conforme. Assim, só que aí quando vem alguma coisa que eu me sinto muito preso, claro que tem características de personalidade que eu me sinto muito preso, ou que eu tenho que me conformar, eu já falei assim, não, não consigo. E eu vivo numa sociedade que a regra geral é ser conforme. Se vista igual, se comporta igual, não questione, evite conflito, e não sei o quê. Então é um constante gerenciamento dessa necessidade. Uhum. Mas é uma angústia dessa conformidade. Quando eu vejo que assim tem um possível julgamento por causa da minha autenticidade ou de uma forma porque eu não tô conforme, eu já fico assim, ai não, pera. E não é pelo julgamento do outro, que meio que eu tô dane-se pra isso, mas não, mas eu não quero só por Uhum. estar conforme, eu não quero isso, eu não penso assim, não sei o quê. É muito doido. Essa é uma é, angústia que eu é tenho. interessante que você está falando. Eu acho que isso vem muito do que você falou, de sair do armário, né? E eu acho que todos nós que tivemos que ver isso, passamos por isso, de esconder por tanto tempo, né, da vida algo que você realmente é. Uhum. E aí sim, eu acho isso, eu lembro claramente, era uma angústia terrível quando eu era antes dos meus 18 anos, que eu tinha que guardar aquilo, e aí a questão existencial era ainda mais forte, eu acho porque você está vivendo uma vida que não é realmente quem você acredita que você é, e você tem que esconder isso o tempo todo e seguir alguns padrões que você acha que não são os padrões que você quer seguir, até você resolver, né, sair do armário e Uhum. aprender com isso e tal. Eu lembro claramente agora que você falou isso, dessa angústia anterior. Depois que eu saí do armário, tenho essa angústia mais. Na verdade, quando algo chega muito próximo a alguma coisa que quer me moldar algo, é meio que toca Aham. né, o F. Toca o F e eu não quero nem É, saber, porque eu não vou entrar nessa de novo. tipo, I don't care, né? Tipo, Mas I olha don't que care. curioso, de novo, a angústia, vamos pegar o conceito da Regina lá. Então, se a angústia não tem razão de ser, aqui a gente tem uma coisa de razão de ser, né? Estamos chamando de angústia aqui, que são essas dores, né, que a gente tem. É. Mas, por exemplo, a de vocês, quando você estava contando, Edson, eu estava pensando, eu não tenho essa situação, tem uma outra coisa que
Não chega, acho que nem aos pés do Uhum. sacrifício que é ter que tomar a decisão que vocês tomaram, né? Mas eu acho que quando você se sente, você falou, quando eu sinto, né, entrando na norma, me dá um alarme interno, tipo, não posso nem chegar perto, embora vocês não estejam preocupados com o outro, vocês estão preocupados com a submissão. Então, é quase que um sentimento de raiva, assim, tipo, eu não quero estar submetido a uma conformidade, se eu já lutei Uhum. tanto É. para não estar na conformidade. Então, assim, é como se você estivesse desmerecendo no seu ego, né? Não sei lá quem aí que Uhum. está falando, se é Edson, Thiago, tá vendo, É, mas é quase como se algo aí dentro falasse, pô, olha o sacrifício que você fez, agora você não vai entrar lá no empoderamento. Então, Ah. é quase uma coisa contra você mesmo, né? Então, acho que é Uhum. por isso né, vocês têm essa questão da saída do armário como um grito de liberdade, de não estar conforme. E aí não é só com a sexualidade, porque você está falando é com tudo. Não quero estar, É. não tenho que estar conforme se eu não estou conforme. Se eu estou Uhum. conforme, tudo bem. Se eu não estou, Uhum. né? É. Eu estava anotando aqui, primeiro assim, eu acho que tem uma coisa que talvez o que vocês falam pode bater com muita gente que passa pelo mesmo processo que vocês, homens ou mulheres, né? Uhum. Eu acho que tem um outro ponto que aí, talvez o meu, eu estou tentando relacionar que dor que eu tenho mais parecida com a de vocês, e obviamente, é a dor que eu sinto nos últimos anos, que ela foi uma dor a vida inteira, que é você ter um estilo de vida que você gosta. Eu não vou falar que eu não gostava, tá, gente? Não posso mentir que eu não gostava, mas que você sente que tem um lado teu que está sendo assassinado todo dia e que você vai falar, daqui a pouco você sai, daqui a pouco você sai, daqui a pouco você sai, e ele não sai. E aí, quando ele sai, coitado, do jeito que ele sai, você não criou bases para ele sair, né? Porque o jeito A, você passou a vida inteira formatando o jeito A. Vou Uhum. traduzir isso aqui, né? Vou pegar o meu caso. Você passou a vida inteira sendo a boa aluna, fez direito, carreira estável, né? Não fiz cinema, fiz direito. Não me arrependo de tudo que eu tô falando, nada eu me arrependo, gente. Eu gostava, mas era sempre assim, não, daqui a pouco você faz um filminho aí, fica quietinha, né? Falando para Regina, já que é dois nomes, né? Mas você tá lá. Aí você começa a criar todo um círculo em volta de você que te reconhece e te admira naquele papel. Naquele papel. Isso aqui é um papel que é meio você. Então, acho que talvez é o que mais possa, não sei, vocês vão me falar, mas possa parecer com a dor de vocês, porque é aquela dor assim, tem um lado meu que ele tem até vergonha de sair, né? Ele fica lá, ele fica lá, ele fica lá. Aí chega um determinado momento da vida, por N razões, né? Nem vem ao caso agora, que você fala, foda-se, porque no meu caso não foi nem foda-se, eu quero ser da mãe, quero ser autêntica. Não, no meu caso foi, eu estou tentando não ser autêntica e tudo que acontece comigo me empurra para ser. Então chega uma hora que você fala, vai, nega, vai. Só que aí Uhum. vai, nega. Só que essa nega vai sozinha, né? Essa nega Uhum. vai construir algo que ninguém sabe o que é, ninguém Uhum. entende o que é. Então, essa angústia também tem, porque É. enquanto a ponte não quebra, gente, é que nem. Eu acho que você vai lembrar disso, quando a gente fez certificação em Change Management. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, que era a história do Point of No Return, né? Que enquanto você ainda está no começo do Change Management lá, tá todo mundo lá. Todo mundo está indo, mas na primeira insegurança, todo mundo volta para trás, porque tem um trás para voltar. Só que na Uhum. hora que você está na ponte, você quebrou a ponte, falou, não tem mais para voltar. Agora, o único caminho é para frente. Aí as pessoas vão. Aí é a segunda fase do change management, Uhum. porque não tem mais o passado. Hum. E eu tô nessa ponte. Então, o que acontece? Vira e mexe, quando eu olho, eu tô voltando para trás. Então, eu entendo vocês. Por que eu entendo vocês? Uhum. Porque quando eu consigo pôr um pouco do autêntico para fora e sinto Uhum. alguma coisa que reprima, é uma dor física até. É quase Tá. como, né? Não, você tá me talhando, né? Uhum. Eu acho que é assim, eu acho que ninguém tem que merecer a dor de ninguém. É. Eu acho que é muito parecido, na É. verdade. Ale, agora que você esteve explicando isso, eu acho que é a mesma dor, provavelmente, de uma mulher que está casada com um homem por anos e não quer estar naquela relação e está Exato, engolindo aquilo pela Aquilo. vida inteira. E agora que exato. você começou a fazer esse paradoxo, para mim, eu comecei a pensar um pouco. Eu falei que a angústia provavelmente vinha muito da razão de não querer quebrar, sair do sistema, porque você quer estar a questão do material, né? Produzindo para ter.
Então, assim, você pode pensar, por que que uma mulher não sai de um casamento que não é um casamento que faz ela feliz, ou um gay não sai do armário que não faz ele Uhum. feliz? Quer dizer, existe muita razão financeira, porque eu e o Edson, antes de Sim. 18 anos, éramos dependentes dos nossos pais e tínhamos que Claro, aguentar e engolir porque vivíamos na casa de alguém que pagavam as Uhum. contas. Existe a parte financeira, com uma mulher que às Ah, vezes abre mão da carreira exato. dela para ficar com um homem, e existe a parte financeira e tem que ficar quieta, engolir, aguentar. E mesma coisa você, às vezes fazendo a sua questão de ser relativamente feliz como uma advogada, mas o que você realmente quer, você fica com medo porque vai trazer o dinheiro que eu vou precisar para me manter. Então, acho que todas são uhum. relacionadas ao medo da perda material. Uhum. E Uhum. agora que eu tive me questionando tem a ver também com a perda emocional? Quer dizer, Claro, mas aí quanto ela, ela Ela travou de novo. travou de novo. Vou esperar para voltei. fazer. Ah, Voltou, Só um tá ainda sustinho. congeladinha aqui para mim. Vocês voltou. falaram, claro, tem a perda emocional, mas essa perda emocional eu quero entender se ela é realmente quer dizer, ela é emocional, mas ela é emocional de novo, porque você não vai pertencer a um grupo, É. Eu, eu, eu Ela ao que acho é sente que é uma muito esperado leitura, de pertencimento. e você. eu acho que é uma leitura mais nossa. Eu acho que tem as duas coisas nesse balaio aí do emocional. Eu acho que tem uma perda emocional. Eu concordo com você que o ter na sociedade em que a gente vive, porque aqui nós estamos falando dos três, vivemos na mesma Isso. sociedade, né? Pode ser que a gente esteja sendo muito míope, porque devem ter outras sociedades com outros arranjos, mas na nossa, para quem a gente fala, né? É, parte da gente ser aceito em grupos é porque você tem ou é alguma coisa, então eu concordo com você. Mas eu acho que aqui vai ter uma divisão. A gente parte do princípio que a gente vai perder a admiração ou o carinho de pessoas que para a gente são importantes. A Uhum. gente está pressupondo. Em alguns casos, eu não estou falando que não, existem casos em que seja um pai que não aceita um filho que sai do armário, né? Seja os filhos que não aceitam uma mãe que se separe, sei lá, um executivo que a mulher não aceite que ele vai querer criar cabra, né? Tocar cabra na cabeça. Então, assim, a gente parte do princípio, vai ter gente que não vai aceitar, mas a gente parte do princípio que ninguém vai aceitar. E um Uhum. dia eu fiz eu pensei para mim, se eu chegar para minha família e falar, gente, a partir de agora é isso, tá? É isso, essa é a minha vida, mandei-me aqui. Eu não acho que eles vão deixar de me amar. Eu não acho, não, eu tenho quase certeza que eles vão deixar de me Uhum. amar. Vão se preocupar, vão desejar que fosse outra coisa, sim, mas Uhum. não vão deixar de amar. Mas essa sensação de você perder o papel de referência Uhum. naquilo que você era, seja o Edson inteligente, seja a Gilson, sei lá, inteligente, bom aluno, sei lá o que você era. No meu caso, eu era a pessoa, a primeira que, né, que fez faculdade de direito, que falava idiomas, que trabalhava. Eu Uhum. fui a única mulher da minha casa que saiu de casa para morar sozinha, na minha geração, né? Porque no anterior foi minha mãe. Então, assim, perder essa referência para gente é quase que o nosso passaporte de entrada para o amor dos outros. Então, eu vou para uma outra Uhum. questão que é o Uhum. nosso passaporte para ser amado pelos outros é o que a gente acha que a gente é como referência para eles. A gente não parou para pensar Também. se eles não amam a gente por amar só, né? Incondicionalmente, ou porque. Também. E isso tem a ver com o sentimento de pertencimento, né? O sense of Uhum. belonging aí, né? Pra gente pertencer e que cai de novo no que a gente falou antes de identidade, porque a gente não é o que a gente acha que é. Uhum. A gente é também o que os outros nos percebem como eles nos reconhecem, né? É a dicotomia, é paradoxo de novo, né? Eu sou o que eu acho que eu sou, tarará, mas eu também sou o que o outro me reconhece, e isso faz parte da minha Exato. identidade. Eu sou esse ponto de referência, né? E, por exemplo, e talvez até atualizar. E aí vem questão de identidade também, e falando em gênero. Talvez você não tivesse isso na sua cabeça se você fosse um homem. Porque Eu? porque talvez a tua criança não vai explorar, vai ganhar o mundo e está tudo bem, e vai não sei o Tem quê. razão. Mas você entrou numa caixa porque externamente será visto como uma mulher que tem um papel de ser subserviente, ter o cuidado e ter que tudo isso. Então, talvez internamente, se a sua identidade de gênero fosse outra e percebida como outra, você ia ter
outras vozes, mas talvez não essa, E né? ó, Porque isso, conforme você foi falando aí da sua referência, eu não sei, mas eu acho que se você perguntar para sua família, sua referência está em outro lugar melhor do que aquele que você acha que esteve e que você perdeu. pode ser. Deixa eu só É, fazer um comentário, porque eu quero que você continue aí. é. Quando você falou isso, se eu fosse um homem, foi muito engraçado você falou, porque o que me veio na cabeça foi toda a minha vida, seja no ambiente de trabalho, familiar, eu tive a fama de ser bocuda, você sabe disso. Mas desde a minha época de estágio. E aí, e eu Uhum, sempre me achei assim, falei, bom, então eu sou bocuda, então eu sou rebelde. E assim, uhum, gente, feedbacks foram vários, tá? Aí eu penso, quando eu paro para observar meu comportamento, um homem tendo o mesmo comportamento que o meu uhum. nunca ouviu isso. Exato. Porque eu parava para pensar, será que eu sou tão questionadora assim? Sim, sou, mas também tinha homens que questionavam as mesmas coisas. E para um homem, acho que você tocou num ponto muito importante mesmo, né? Porque a nossa identidade, pensa assim, a nossa experiência de vida, ela é impactada com a nossa identidade e como a sociedade nos reconhece também. E aí vai gerando tanto as nossas competências e os nossos traumas ao longo da vida. Não tem como separar a nossa identidade do que a Uhum. gente consegue fazer e de como os outros nos reconhecem. O ponto é, em algum momento, esses traumas, a gente vai ter que rever essa nossa história e falar, não, mas em vez de eu olhar por esse lado, eu tenho que fazer um shift aqui, né? Eu sempre, quando eu dou um exemplo disso, eu falo da minha história, que é, putz, nasci na Zona Leste de São Paulo, filho de nordestino, analfabeto, gay, não sei o quê, e eu estudava na escola particular do bairro, se eu fosse a pé, eu tinha que, não podia ir com uniforme, senão os meninos da rua iam me batendo, né? Eu posso contar toda a tragédia, é a mesma pessoa, a mesma experiência, né? Mas eu falar, com isso eu adquiri competência de saber quem que eu vou confiar, porque senão eu ia pegar, o povo ia vir e ia me bater. Eu leio o cenário muito rápido, e realmente isso foi uma competência sempre em falar. Você fala assim, além de inteligente, você é esperto, que é aquela coisa que a rua te dá, né? E assim, você gerencia recurso muito bem, você é criativo, Uma das coisas que eu mais escuto é você é resourceful. Não é porque você nasce na escassez. Então, quando você começa a falar, ué, mas aquela história que antes eu achava que era da falta do menino Hum, pobre, a menina coitado, Ajudou hoje muito você bom ser o que você ponto. é. era uma narrativa que alguém falava que não era eu. A partir do momento que eu paro e falo, não, deixa eu rever a minha história. Qual que é o outro lado da moeda dessa narrativa? E aí você fala, não, mas pera lá. Eu só consegui chegar aqui porque eu tive essa experiência e porque só que eu Totalmente. tenho que olhar isso como fortaleza e não mais como uma fraqueza. E isso tá ligado à nossa identidade e experiência de vida. Uhum. Não tem como. Eu não tenho outra experiência a não ser um homem branco, não caucasiano, gay da Zona Leste. E é isso. Mas você É. explora isso que você falou, porque agora e eu vou ter que pegar uma água que eu tô assando aqui, mas antes eu quero você Aham. explorar, porque é o seguinte, você falou uma coisa que agora eu fiquei na dúvida. Você falou Hum. a história, porque se eu ouço a história, é filho nordestino, não sei o que, gay, não sei o que, pá, 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 pá. Uhum. Depois você já contou o seguinte, não, fiquei esperto, peguei isso, tá, tá, tá. Então eu vi 2 capítulos aqui. Pelo Uhum. efeito Kuleshov do cinema, depois eu explico Colegial. aqui, que isso que é bem legal isso aí, mas só para É. eu meio que o efeito Kuleshov, porque assim, você Eu já contou vou uma coisa, estudar efeito é Kuleshov. Deixa eu muito anotar legal o aqui. Kuleshov. Bom, vou fazer uma parte, né? A gente não tem como não falar de cinema. É. Seguinte, efeito Kuleshov, que é um cara, né, que chama Kuleshov, tem a ver com a montagem no filme. Então, por exemplo, você põe a famosa cena, tá? Você põe a foto de um homem, um fotograma de um homem, e a cena seguinte ele está olhando um prato de comida. Hum. Você põe a mesma cena, esse homem olhando uma mulher bonita. Uhum. Você põe a mesma cena, esse homem olhando uma criança. Cada uma dessas cenas você interpreta de um jeito, Uhum. mas a foto do cara é a mesma. Esse é o efeito Kuleshov. Então é assim, Uhum. conforme você conta a história, você Uhum. leva o espectador a entender uma coisa que pode não ser. Então, Uhum. entenderam? A mesma cara do cara em 3 fotos diferentes, você entende 3 histórias diferentes. Então, eu estou falando que é um Uhum. efeito Kuleshov, Uhum. porque você falou, olha, o imigrante, blá, 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 mas, pô, virou esperto, não sei o quê. Então, eu entendi uma história de Uhum. alguém que, pô, essa é a minha condição, eu vou ter que me virar nos 10.
Só que Uhum. aí você falou, não, aí eu parei para pensar, mas de quem é aquela história? Claro, quando você faz esse exercício, eu comecei a ver outra história, que foi, Uhum. se a pessoa repete para ela, ai, o coitadinho, porque quando você falou da segunda vez, você fez esse tom, coitadinho, coitadinho. Uhum. Então, eu já ia imaginar a história do cara apanhando na rua, do cara sofrendo bullying. Então, meu ponto é, em que momento, porque você não era criança e parou para fazer essa análise Não, metafísica, não, metacognitiva, não. Então, não. em que momento você já de criança pegou, essa é a minha circunstância, e ok, ela é uma circunstância, ela não é um detrator da minha vida, porque foi essa é a atitude. Para você se Eu, virar dali para frente, Mas, assim, é o que eu tenho, eu tenho que não fazer. não, sei de te criança você não dizer. vai ter. De Se você já criança você tinha não sabe. você não, de criança você ainda não vai perceber isso. Isso foi Você experiência da vida. percebe um olhar, Ah, você percebe situações isso aí, diferentes. Você percebe um olhar diferente. Você não sabe dar nome para aquilo. exato. Você não sabe dar nome para aquilo. Então, por exemplo, não, mas por que que eu não posso fazer balé se a minha irmã pode, né? Porque a norma dizia que menino podia. Ah, mas por que que eu não posso usar calça roxa toda vez que colocava meu pai pedia para tirar? Mas por que que eu gosto de brincar mais com as meninas e tem brincadeira da menina? Eu adorava pular elástico no recreio, né? E não jogar bola, eu detestava a bola. E por que que os meninos não me chamavam para jogar bola? Por que que eu não tava no. Então, eu não sabia dizer e nem dar nome por isso. Por que que eu me sentia mais confortável no grupo das meninas do que no grupo dos meninos, né? Por que que de repente eu fui gostar? E aí, eu tenho um lado geek, né? Por que que eu fui gostar de super-heróis? E tem uma explicação porque normalmente LGBT tem esse lado geek muito forte, né? Do campo da imaginação. Eu não sei te dizer em que momento que eu tive essa metacognição. Enfim, acho que com muito mais velho, com terapia, que eu fui rever a minha história. E aí, né, com uma excelente terapeuta, ela vai fazendo as questões falando, não, mas peraí, mas isso aqui. E essa outra lente aqui, e esse outro olhar, e esse outro não sei o quê. Né? E aí, obviamente, revisitando com a minha filha, porque ao longo do que a gente vai crescendo, a gente também conta histórias mentirosas pra gente. Sim, ó, outra frase ótima que aprendi no cinema. A memória é uma ilha de edição. Aliás, não foi no cinema, foi na Sim. literatura. Tem Nossa, eu uma vou pessoa anotar. ótima, Memória é né? uma ilha de Deixa eu edição, ver com aqui. É certeza. de um editor, peraí, aí da parte de literatura, a parte do meu livro. Eu amei essa frase, eu quero pegar o nome de quem falou isso, tá? Peraí. Porque eu falei, gente, que frase maravilhosa. O cara falou, não Uhum, é minha. Pera um pouco. Vou achar o nome do cara. A memória é uma ilha de edição. Meu ponto para você é porque, de novo, a mesma pessoa, por mais que você era criança e não sentia, e não sabia, mas intuía, uhum, alguma coisa aí que a gente já não sabe se é aquela famosa história do combo, né? Entre o que você nasceu com uma predisposição a ser, e aqui estou incluindo tudo, tá? Não é só orientação sexual, é uhum, tudo sim, com o identidades, meio, tudo, identidades. identidade, com o meio, com o reforço, né, com a história Uhum, da onde você está e tudo aquilo mais. Você poderia, independente da terapeuta 30 anos depois te analisar, você poderia ter tomado duas atitudes aqui, ou várias, né? Vamos pela física quântica 1 milhão, mas vamos imaginar duas básicas. Uma me sinto frágil nisso e vou na rua e apanho, sofro blá, uhum. e a O de outra é coitado, o basicamente, você não quis coitado. usar o de E, coitado. gente, e Ou isso pode acontecer. vitimista, né? Exato. É, Por alguma razão, a gente não sabe, porque ninguém não tem a tecnologia ainda, provavelmente vai ter uma AI para isso em algum momento, a gente vai voltar no passado, numa regressão, e vai conseguir pegar a memória que está lá no nosso subconsciente. Mas o ponto é, o Edson, em algum momento, algo aconteceu aqui que, diante dessa situação de estranheza, não, aqui tem uma coisa que não encaixa, a atitude dele foi, já que não encaixa, eu tenho que sobreviver. Uhum, Então, eu não vou olhar isso como um problema na minha vida, eu vou olhar isso como eu tenho que me virar, não vou nem olhar que é um uhum, problema, eu tenho que me virar, entendeu? é, Então, aqui, essa divisão tem alguma coisa de essência do Edson e tem alguma coisa que naquele meio uhum, permitiu ele criar este cenário, que foi o cenário uhum, que ele viveu. Que depois, se ele conta a história mais vitimista e uma terapeuta fala, não, mas peraí, aí, uhum, deu luz. Mas o fato é, ele só conseguiu fazer o que ele fez, porque lá nos idos dos 5, 4 anos de idade, algum chip na cabeça dele, algum neurônio conectou ali, uhum.
No sentido de não dá para se fazer de vítima, nego. Sem dúvida, sem Uhum. dúvida. Entende? E assim, porque na verdade o problema ele vem, só que você escolhe qual problema você quer, né? O interno, o conflito interno ou o conflito externo, Uhum. Exato. né? E aí eu fiz essa escolha, não, esse interno eu não vou querer ter, não. Uhum. Esse Então, mas você vê, autotrader, alguma né? coisa em você É, é, te permitiu fazer isso, né, gente? Porque essa é outra. é, Aí vira uma angústia ótima. Eu vou é. jogar uma angústia aqui que vai precisar de uma série. Tô esperando É, pra eu chegar também essa. tenho outra angústia que Então vem eu desse falei. processo de identidade aí. Não, a angústia é que eu tô procurando o nome do cara lá, caceta. É, Peraí que eu vou tem- falar. A Ah, angústia que eu ia. É, aqui fala, é. eu busquei falar que é o Wally Salomão, que é uma pessoa que é uma metáfora usada no Brasil, atribuída a um poeta brasileiro. peraí, porque A, ele a colocou. memória é uma ilha Ele é de uma memória. edição. O Hum, Wally Salomão. é. Wally Salomão. Amei essa frase. Não, vou jogar aqui, se não for para esse episódio, vai ser para outro. E a angústia da gente não conseguir se livrar de crenças que a gente sabe que limitam a nossa vida, você sabe onde você cai sempre, mas você não consegue romper o ciclo. Tiveram isso? Já. Não, não, eu me perdoo. Eu me perdoo. Fácil, assim. Mas não é de perdoar que eu estou falando. Não, É de repetir não, o erro, de você repetir diz? Não, o é assim. erro Por dessas três. exemplo, vamos, para não ficar aqui, né, sessão de terapia, mas que é um assunto que Conta da sua amiga, né? É, Uma situação com a sua amiga. Conta a eu situação posso da sua contar a amiga. minha mesmo. Posso contar a minha mesmo. Posso ah, usar a minha, mas não era a minha. Eu estava pensando em outra coisa, mas não quero expor pessoas. Eu vou me expor eu mesma, como sempre. Não, vou pegar a história. A Ah, angústia. Você faz terapia, uhum, você leva só. Assim, eu tenho uma visão de terapia, amo. Para mim, acho que é higiene hum, mental, como higiene física, né? Para mim tem que ir que nem médico. Mas eu também tenho uma frustração, mais que uma angústia, de que eu acho que a gente não resolve o problema. A gente vai evoluindo em forma espiral, né? Vai vendo o mesmo tema sobre diferentes óticas, vai aprendendo a gerenciar aquele teu tema central. Mas eu até hoje não vi a luz no fim do túnel. Então, e eu não me acho uma pessoa burra. Então, eu acho que assim, existe uma coisa que é muito seu. Uma frase, mais uma frase da Clarice Lispector antes de eu abrir aqui meu negócio, que hoje eu estou dia da citação. A frase dela é mais ou menos: cuidado com o defeito que você quer mudar, porque ele pode ser a base que sustenta todo o seu ser. hum, E aí, eu estou usando isso para falar da angústia de você não conseguir mudar um traço seu que você sabe que você precisa mudar. Então, vou usar o meu caso, não é uma amiga. Eu tenho uma questão de sempre olhar para as minhas coisas como fracassos, por exemplo. Né? Então, hum, eu sou incapaz de fazer eu tenho que fazer de forma muito consciente isso que o Edson falou, de pôr a luz e falar, mas peraí, foi graças a isso que aconteceu isso, que aconteceu isso. E aí, quando eu ponho a luz, eu entro nesse chip. Mas a minha tendência natural é de olhar o problema. É de olhar aquilo que eu fiz errado, aquela oportunidade que eu não tive, hum, aquela pessoa que eu neguei, aquele negócio que eu deixei, sabe? Eu sei que é uma coisa que não me faz bem, eu sei que, no ponto de vista de diagnóstico mental, eu sei que não me faz bem, eu sei que não é uhum, justa, e eu sei que cada vez que eu entro nessa dinâmica, eu não consigo ver as coisas com clareza, porque eu vou hum, repetindo essa história. hum, Mas, dá-lhe terapia, dá-lhe astrologia, dá-lhe mentoria, dá-lhe banho de sal grosso, dá-lhe tudo. hum, É uma coisa que eu não consigo superar. Então, assim, é uma tendência que eu tenho de cair ali, toda vez, toda hum. vez. Então, existe uma angústia, porque chega uma hora que eu falo, gente, dá para tomar uma droga e passar isso, né? Porque assim, eu nem gosto de tomar remédio, mas se falarem para mim, você vai tomar um remedinho e nunca mais você vai ter esse problema, eu tomo um remedinho. Porque chega uma hora que hum. você percebe que a sua força para superar aquilo, ela não é suficiente e dá uma angústia. É interessante você estar falando isso, mas eu acho que isso é muito relacionado com como a gente foi criado, né? O que é esperado da gente é o que é cobrado de você como Uhum, criança. Eu acho que forma isso, né? Eu passei por isso, eu acho também como criança, da expectativa que, né? Eu tenho a mesma, eu acho que eu tenho a mesma história que vocês de
o primeiro da família a fazer um curso universitário, ter que sair de casa, tem toda essa história. Mas sempre existia aquela exigência, né? É o mais inteligente, ele tem que se dar bem na vida. E isso cria cobrança o tempo todo. E a gente continua com isso pro resto da vida. Eu te digo isso porque, assim, eu me acho uma pessoa super bem resolvida, mas quando é algo relacionado ao meu output, eu sempre questiono. E eu tenho que ter alguém para me falar. Por exemplo, o Vincent, que é meu companheiro, ele fala: Nossa, Gilson, mas você está tão preocupado com isso. Você fez isso tão bem. Se você tivesse uma ideia de como as pessoas veem o seu Exato. output, você não se questionaria tanto. E eu me questiono, e eu acho que não foi bom porque eu estou sempre exigindo mais. E eu acho que você tem um pouco disso, de achar que tudo não é um problema, nunca está bom o suficiente, porque tem algo na nossa cabeça que foi colocado na nossa cabeça quando a gente era mais jovem, de É. que nada nunca está bom. Tem que estar É, sempre O melhor. nosso ponto ou outra ótimo, coisa que é tão perniciosa quanto essa, tá? Que essa eu descobri em alguma dessas terapias. A gente Uma, raise muito o nosso bar, entendeu? Assim, tá lá no alto. Pra nosso gente ponto atingir isso, ótimo é assim, né? ela é não, muito mas no eu ia falar que alto. tem uma pior que não é pensar só, podia ter sido, você pode fazer mal, não fez bem. Tem uma outra frase que ela é motivadora, mas ela é tão má quanto, que É, você pode fazer melhor, você é, pode fazer mais, que é quase um Uhum. reforço de a sua capacidade é ótima, mas aí nunca tá nada bom, porque se você sempre pode mais, então quer dizer, o que eu fiz não é o suficiente, né, no final. ou às vezes nem existem essas palavras, não são colocadas. É interessante que quando eu volto, porque era uma criança muito exigente na escola. Eu sempre fui o melhor aluno da classe e tal, mas eu exigia muito de mim. Minha mãe nunca foi exigente comigo. É interessante isso. Meus pais não eram exigentes, mas eu lembro de criancinha fazendo trabalho de cortar e colar da escola. Eu tinha que fazer umas 20 vezes, porque eu rasgava, eu não gostava, eu achava que estava horrível, eu tinha que começar do zero de novo. Nunca estava bom o suficiente para mim. Então, assim, eu acho que as expectativas às vezes são criadas também de uma maneira sem que as pessoas falem. Ou É, você e, interpretou, porque uma das linhas Da é isso, maneira. você interpretou alguma coisa na época que você não tinha como pôr palavras, que é o que o Edson falou. uhum, Lá atrás você tinha um sentimento, mas você não tinha um vocabulário para expressar esse isso. sentimento. E essas são as dores que nos perseguem eternamente, porque elas não têm nome, Vai. elas não têm, né, uma lógica. Então, às vezes, não é nem que você foi cobrado, mas você interpretou uma situação como Como eu só cobrança. sou um bom filho se eu faço isso Se eu continuar perfeito, a fazer isso e e você fez você vai isso vai para repetindo. o resto da vida. Então eu acho Pois que é. isso que a gente tem que ter essa consciência e acho que a gente tem que ter sempre alguém que nos ajude Isso é a entender esse equilíbrio, porque eu só vejo tendo alguém do meu lado agora, porque eu vejo que eu me exijo, É. e a pessoa fala, nossa, mas o que você fez é incrível. E eu queria, e assim, e você vê os seus colegas, a maneira que eles, eu acho que você que está se autodestruindo, assim, às vezes é colocar você. Claro. Nosso ponto ótimo. É. Então assim, acho que isso que a gente tem que só ter essa. A partir do momento que você falou, é interessante que você falou de terapia, né? Terapia nunca vai te dar resposta nenhuma, vai te ajudar a É. ter autoconhecimento. E a Uhum. gente tem que chegar nesse autoconhecimento de que, ó, talvez eu tô me exigindo. Sim, não, mas o problema Agora, é isso. Você chega no autoconhecimento, mas depois o que você faz com ele? Porque esse é meu desafio. Eu adoraria, se eu pudesse virar investigadora disso, eu não sei se eu tenho a capacidade. Eu viraria, porque eu acho que uma coisa é você conhece, tem uma fase que primeiro você não conhece, não quer saber, tudo bem, depois você conhece. uhum, Essa fase que você conhece, ela é dura, mas ela para nesse compartimento aqui, ó, que fica aqui na cabeça, é, você fica no cabeção. Você sabe diagnosticar seu problema, você sabe o gatilho, você sabe o exercício que você tem que fazer, mas ela não vai embora. Então, por exemplo, no teu caso, você tem sorte que você tem um companheiro que é sensível o suficiente para entender esse teu comportamento. Porque imagina se você tem um companheiro que é tão exigente quanto você, aí você tá ferrado, aí você tá deprimido, né? Você deu sorte de pegar alguém que é um balanço para você. Mas se você não tivesse Vincent, talvez a tortura ia ser maior. Então, meu ponto é como é que a gente não consegue descer para a hum, experiência, porque fica aqui na cabeça. Você fica, eu sei que eu tenho isso. uhum. Às vezes eu consigo. Quando é que você consegue mudar? Quando tá leve, que ainda está na cabeça, e você consegue parar, e você, não, vou fazer esse exercício, Edson, vou lá na ginástica, né? Cada um seus. Uhum. Mas Sim. na O, maioria das co- vezes o você não está companheiro, nesse. É o curioso. companheiro, desculpa, Edson, o companheiro vai ajudar você
né, lembrar o tempo todo que você. Mas assim, o companheiro vai te lembrar disso, mas eu acho que a gente tem que aprender a É se isso. lembrar disso o Hum. tempo todo. Que é só aos poucos que você começa. Não, mas será que tá tão ruim quanto eu tô imaginando? Aquela vozinha. Será que realmente tá tão ruim quanto eu acho que tá? Entendeu? A gente tem que Pois estar é. sempre se questionando. É. Desculpa, Edson. Não, eu ia falar assim, por que que eu falei do negócio do me perdoar e me entender assim? Porque você falou desse traço que talvez você não queria e que não vai conseguir mudar e que levou 40 anos para eu conseguir balançar isso dentro de, equilibrar isso dentro de mim, que foi, se eu tiro esse traço, eu vou perder algo muito bom também. Porque Você a acha isso? origem, eu Eu tenho acho que eu também, certeza, porque isso eu também acho. a origem desse traço é uma. A gente só classifica bom e mal o outcome, o comportamento ou o payoff dele. Então, e como, quando que eu comecei a ter isso? E por isso que eu falei que eu levei 40 anos, assim, justamente antes de sair na minha antiga empresa para essa, eu saí da outra empresa acabado, assim, me achando a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, de competência, achando ruim mesmo. E a minha terapeuta, mas, pelo amor de Deus, estava num lugar caótico, com pessoas caóticas, só que eu deixei isso entrar em mim, né? E aí eu fui num processo de mentoria, aí eu falei, ai, vamos para a Índia, vamos pegar alguém de lá, não sei o quê. E eu falei, eu quero não ter esse traço, eu não quero ter mais essa insegurança, não quero mais duvidar de mim. Ele começou a rir da minha cara. Ele começou a rir, literalmente. E por quê? Eu falo assim, porque isso é muito do mundo ocidental, de deixar as coisas para trás. Isso sempre vai estar com você. Isso, você vai ter que, o que você tem que fazer é aprender a conviver Aprender com a lidar isso com isso. e entender que talvez essa insegurança ela te proteja em alguns momentos. Hum. Entender que talvez essa autocobrança, talvez ela te dê aí uma performance diferenciada. Não tem como, a fonte é a mesma. Então, se você tirar um, você vai perder o lado O positivo. equilíbrio. O universo ele funciona assim em tudo, Não, isso é né? verdade. Em tudo. Então, a fonte, o source ali, o raw material, a base é a mesma, É. né? Matéria-prima. Então, mas demorou um tempinho para eu conseguir equilibrar. Racionalmente fez muito sentido, mas depois, com o tempo, eu fiquei me perguntando, mas se eu tirar isso, eu vou perder o quê? É, E aí, exato. putz, eu quero perder esse lado bom também, porque eu gosto de mim assim. E aí eu comecei meio que a perdoar, ai, tudo bem, tem isso aqui, mas compensa naquilo ali. Tem segmento. Então, meio que eu fui entrando em um equilíbrio comigo mesmo nesse sentido, mas demorou uns 40 anos, tá? Assim, para eu Eu acho que é conseguir. interessante o que o Edson está falando, porque eu acho que é muito, e é um pouco volta ao que você comentou de terapia, é você ter o acknowledgement, né, que sempre fala, Ah, é você entender o porquê acontece. Agora, isso não significa porque você entendeu que não, isso não tenha que estar É, na tua vida. é. Você só tem hum, que entender quais são os triggers, o que que Ah, causa não. e por que que você se isso, sente dessa maneira. Então, da próxima vez, olha, tá, eu não deveria me sentir dessa maneira. Eu sei que eu estou fazendo um output, eu quero mais, mas não preciso fazer algo ainda melhor do que isso. E isso não tem que me deixar desconfortável. Eu acho que é mais a questão de aprender a entender o porquê a gente se sente assim, mas não deixar de fazer as coisas isso. dessa maneira. E aí vem uma angústia minha, Gilson, aí, Ah, que é assim, pois bem, muito bem, eu entendo os triggers, eu sinto, que não sei o quê, a minha angústia é, eu não controlo as minhas emoções. Mas é o que eu tô falando. é. Eu vou Eu pegar água para a não, pessoa vir que vai ser que é boa. assim, Peraí que eu já venho. aprendo a Continua. viver com ela, não sei o quê, mas eu queria dar uma controladinha. Queria, queria. Eu aprendi a viver com ela, a gerenciar, mas às vezes, né? Tanto que eu até dou um nome quando vem os triggers, né? Eu falo que é a Jerusa, É o né? seu trigger. Como que fala trigger em português? Gatilho, os Os seus gatilhos. gatilhos. É, os Quando seus o gatilhos. gatilho vem, e aí eu aprendi a reconhecer ele no meu corpo, normalmente eu perco a minha paciência, normalmente minha capacidade cognitiva baixa, eu sinto uma dor no estômago, eu fico tenso, né? Aí eu comecei a falar comigo, Jerusa, abaixa, abaixa.
Porque é justamente que a Ale falou. Esse sentimento todo é uma resposta para uma situação que a gente viveu numa época que a gente não dava É, nem palavra exato. para aquilo, não sabia, né? Só que hoje a gente não precisa reagir da mesma forma. E aí É foi meio que isso. isso. Só que como eu queria só virar e falar, não, não vem e fica aí, eu queria Eu muito sei o que você quer fazer dizer. isso, Aí né? ainda te Mas afetar, emocionalmente te afeta, porque ela tem vem, toda uma né? bagagem, né, de onde isso foi criado. E aí eu tive que aprender que às vezes vai vir a angústia, não sei o que, deixa ela vir. Eu falo assim, isto Ah, é isso aí. horrível, mas eu ainda tenho eu tenho angústia dessa questão do deixar Porque vir, do é sentimento que eu não interessante que quero o Edson está ter, falando, né? Eu tô ouvindo, porque tava na cozinha, mas eu ouvi. é interessante que ele está falando, porque assim, eu acho que tem um pouco da história que você contou antes também, né, da sua infância e depois o que significa hoje para você, né? Ah, Que a gente também tem aquele momento street smart no qual você sofre, apanha, mas você aprende, né? uhum, Mas claro que vai ficar marcado, as feridas vão estar lá no fundo, mas você com essas feridas sim. você é quem você é hoje, né? Então É? e é algo que, de novo, eu tô tentando saber, mas quando você compara com gerações mais novas agora, porque os pais estão overprotecting todo mundo, porque a gente não quer que essas gerações cresçam com danos emocionais e tal, não sei o que lá, muitos dessas feridas estão sendo evitadas, né? Você Isso. tenta e o que significa para essa pessoa mais tarde também, porque elas não passaram por esse processo de deixarem elas street smart. E daí, como você vai reagir daí no futuro? É isso que também eu concordo muito com o que o Gadson falou. Foram processos necessários, queira ou não, foram necessários na nossa vida para o aprendizado. A gente tem que ter a consciência do porquê e aonde que elas causam esses triggers e tal, mas nos ajudaram a sermos quem nós somos hoje em dia. E aí eu Exato. sempre fico me questionando. E essas jovens, essas crianças que os pais não deixam eles sofrer de maneira nenhuma e não podem estar na rua porque não pode acontecer tal coisa, e não pode, quer dizer, o que que você está criando? É, né? Assim, eu acho que a gente tem que É. ser orgulho de tudo que a gente passou. É, mas, gente, depois que eu consegui equilibrar isso, eu tenho muito orgulho, assim, muito mesmo, mas demorou 40 anos. É, não podia Não ser é um pior. Eu processo tô com fácil. 53, cada hora eu abro uma caixinha. E a gente Isso, perdeu a Lê de novo. Sempre perder que você uma vai falar uma lei. coisa interessante, ela É, congela. Voltei. ela, Ainda tá Não, mas é congelada muito pra chato. mim. Eu já troquei de Ah, tudo, minha internet funciona, eu já não sei mais o que fazer. Eu resolvi aceitar, como nós estamos falando do. Já nem sei. Eu comecei a falar, a hora que vocês travaram, eu falei, ai, caramba. Já nem sei o que ia falar, mas era uma coisa interessante, mas enfim. eu Ah, sei não, o que é. peraí. Você estava falando que a gente tem que ter orgulho do que a Ah, gente sim. tem, né? Agora vem gente, uma é. angústia que está relacionada com esquecer as coisas. Isso é importante eu falar. Mas antes de falar do. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente é. Assim, eu sempre penso assim: se eu morrer agora, se passar aqui o avião, caiu em cima da minha cabeça, qualquer coisa. Eu vou falar, morri feliz, porque pelo menos, né, vivi, experimentei coisas, tive tudo que eu queria? Não, mas tudo que eu tive, de alguma forma eu gostei, amei, fui amada, tem pessoas que eu amo, né? Então, eu morreria feliz, a gente pode ter orgulho. Mas, lembrei, falei para Edson que eu podia ser pior, porque o Edson levou 40 anos para equilibrar. Eu tô a 53 eu vou fazer, né? Tentando equilibrar. E cada hora que eu resolvo uma coisa, abre uma caixinha de Pandora. Então, assim, ele ainda conseguiu equilibrar. Eu, cada hora tem uma. Agora eu tenho uma voz me torturando cada vez que eu tento fazer uma coisa diferente. O que eu ia falar da angústia, mas nem vou falar dela, porque senão vai ser mais 3 horas. Tem uma angústia importante que talvez pro Adilson vai bater, por questão da idade, mas para a mulher é uma angústia. Olha, gente, eu gostaria que os homens passassem um dia. Eu gostaria que os homens tivessem 3 experiências: um parto, para eles entenderem o que é dor, né? Porque bate o dedinho na mesa e ai, 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 vai ter um parto. Outra coisa, eu gostaria muito que o homem tivesse cólica Hum, e não entendesse quando tem mulher que não pode trabalhar com cólica, porque é o inferno. Agora, a terceira, gente, é a menopausa. hum, Porque
ela da angústia, sabe por que que ela da angústia? Por quê? Eu tinha até anotado aqui, tudo que a gente foi falando da angústia, de alguma forma, ela tinha uma necessidade, se a gente dá nome para essa angústia, né? Vou partir de novo daquele conceito que é angústia, a gente não sabe por quê, aqui a gente sabe por quê. Tudo reside numa necessidade, ele falou de pertencimento, né? Mas existem dois fatores que parecia cada vez que vocês falassem. Falavam, um é controle, é sentir que você tem um controle daquela situação, né? Então, quando a gente falou da curiosidade, parte da angústia vem por quê? Porque a gente não controla, a gente não vai controlar o volume de informação, a gente não vai controlar a capacidade cognitiva nossa, né? Então, é uma falta de controle. Ou um sentimento de segurança, né? Não me Controle e sentir... segurança. Exato, exato. Por isso que eu trouxe os dois. São duas facetas da mesma coisa, né? Agora, imagina você na menopausa, né? Eu estou nesse processo, que eu não sei quanto tempo ele leva, porque ainda estou naquele processo da perimenopausa. Que cada dia você não sabe o que vai acontecer com você, porque vão acontecendo coisas. Agradáveis, nenhuma. São todas desagradáveis de alguma maneira. Então, assim, ou você começa a ter algum problema de pele, algum problema vaginal, ou algum problema de memória, e aí, para quem é curioso, é uma merda, porque você lê um livro, eu leio o Bum Chum Chung, que até hoje eu não consigo decorar o nome desse cara, já li 3 livros do cara, não decoro o nome do cara, aí eu leio um parágrafo e fico, o que foi que eu li? Eu não lembro, esquecer chave dentro da geladeira, coisas desse estilo, né? Tem gente aqui que mais jovem esquece o fone na orelha, mas a gente vai falar disso depois. Agora, o que acontece na menopausa? Primeiro, você vai perdendo o seu controle. Você vai perdendo, vão caindo coisas e você, opa, agora é isso, agora é isso, agora é isso. E aí, ao mesmo tempo que você vai perdendo o controle, você vai se sentindo inseguro. Por quê? Você construiu uma personalidade com base na sua juventude. Quando eu quero dizer juventude, aí, olha, gente, eu não posso reclamar, vocês sabem, eu aparento ter menos do que eu tenho muita saúde, tenho muita vitalidade, mas você começa a perder essas coisas. Só que você passou a maior parte da sua vida vivendo uma persona. Então, no meu caso, a Alessandra ativa, a Alessandra hiperativa, a Alessandra que dorme pouco, a Alessandra que faz atividade física, a Alessandra que não engorda. E isso, cada dia, não é que eu sei que daqui 5 meses essa Alessandra não existe, ou daqui 6, não. Você nunca sabe quando vai ser. Mas cada dia, aos pouquinhos, ela está indo embora. Sim. Gente, é uma angústia. E olha que nós somos uma privilegiada, que nesse momento atual está na moda falar de... Não sei se muita gente famosa no Brasil chegou na minha idade, então fica todo mundo falando e fazendo blog. Então, pelo menos é bom, porque você fala, pô, não sou sozinha. Mas, gente, vocês não têm ideia, né? O homem, acho que não sei qual Tem, com a processo. andropausa também, existe a Andropausa, andropausa. mas não deve ser, gente, o que é para nós. Você começa a ter que enfiar coisa para tudo quanto é lado, e eu não vou entrar nos detalhes, mas entendam. Você tem que enfiar coisas para tudo quanto é lado para segurar o pouco que você tem e ainda produzindo. Então, assim, meu café da manhã tem mais vitaminas e suplementos do que comida. Basicamente, eu pareço que eu estou num filme de ficção científica, eu só como cápsulas, né? Tenho que lembrar que segundas e quartas eu tenho que introjetar uma coisa, mas terças e quintas tem que ser outra, e sábado tem que ser uma outra, e tem que fazer um diáriozinho da urina, e depois eu tenho que fazer. Gente, e aí você fala, eu tô indo embora, tá vindo uma outra pessoa. Então, imagina a minha casa atual, que foi embora a advogada, foi embora a executiva de RH, tem uma coitada, uma escritora tentando fazer a vida dela ali com 300 mãos. Um ser que cada dia acorda com uma coisa a menos no corpo. Então, assim, é uma sensação de angústia no top 10. Depois falam que mulher é histérica. Eu gostaria muito que alguém passasse uma temporada sentindo intensamente os efeitos de uma menopausa. Isso, vocês vão poder tem falar. um outro texto, eu não sei se é do Winnicott ou do Freud, depois chama o Complexo da Falta. Manda ele para mim, manda junto com o outro do Harvard, que vai ficar junto com o do O Complexo da e mais Falta. os Eu outros que li eu ele na faculdade de pedagogia, pra você ter noção. Deve ser o Winnicott, então. 1900 e Guaraná com rolha. Guaraná com rolha é Essa boa. expressão nem minha mãe sabe. E Essa aí, do tempo. E aí, assim, porque, tá indo a advogada, foi advogada, foi... O que que tem? Né? De novo, é o olhar da falta. Né? Exato.
Se a gente está olhando para a pauta, exato, mas o que que concordo. tem? Tem escritora, tem que faz cinema, tem que empreender. O que que É, tem, né? Eu acho que é. assim, quando Tem o conhecimento que quando era mais novo não tinha, exato. isso, tem o que que tem hoje, né? Porque a gente é o que a gente é hoje. O passado a gente já não é, tá lá para trás, né? E olhar para o passado é depressão, né? E para o futuro que a gente não sabe é ansiedade, né? A gente só tem o Viver aqui o e hoje, agora. né? O É que que tem interessante, mas hoje? Eu é comecei a fazer interessante esse que exercício quando para acordar eu tenho que tomar 4 pílulas diferentes de vitamina, que eu ficar assim, gente, mas em que momento? Eu tenho medo de ir pro médico fazer um check-up, porque eu falo, qual que é a nova coisa da vez que vai vir? você Pois é, o que É está o qualquer acontecendo coisa. rim, comigo. já tirei a vesícula, o que que é? O que que vai ter? É o aqui e agora, né? É, Eu acho que isso ajuda um pouco a entender, mas olhar o que tem, não pela falta, né? Senão a gente não Mas tá sabe. vendo? volta que Precisa do amigo, precisa do companheiro para lembrar, você tá vendo? Né? não, mas é a questão da que a gente falou da crise existencial, né? A gente vai estar sempre questionando a nossa existência, o que foi o passado e Não. qual é a razão. Mas é o que o Edson falou, é meio que viver o presente, que senão é complicado. Mas eu entendo, Ale, porque assim, eu não acho que o homem não começa a se sentir tão cedo quanto a Uhum. mulher. Eu já estou acima dos 50 e tem coisas que eu não fico angustiado, mas me irritam. Tem coisas que irritam, que são relacionadas a o que você falou. Mas por que eu não tenho a mesma energia que eu tinha? Exato. Ai, gente, nem É, falo. você começa a falar, ou porque você começa a se questionar, mas isso para mim me causa irritabilidade. Não é que eu fico angustiado, eu fico irritado porque eu quero fazer mais do que eu começo a É, entender que o meu corpo pode. eu Sabe, também acho. sabe quem seria legal, talvez a gente olhar, pesquisar, estudar sobre isso e entender? Porque, e aí eu vou falar um pouco, porque é meio que uma dor minha nisso, que é a dança. Eu amo dançar. Eu amo dançar. Gente, dos 39 em diante, eu senti uma queda na minha qualidade de dança, que eu falava assim, gente, mas com 18, 19, 20 ia fazer. Eu não consigo mais dançar igual. E aí me fez pensar como que os atletas de alta performance Se fazem, porque sentem. isso que a gente Imagina. está discutindo, sei lá, para agora, eles estão nos 20 e pouco. É, Como que é É, esse processo de se é. reconstruir, de se transformar? Tem uma fórmula. Eu me pergunto muito isso. Como que eles fazem? Porque assim, para mim, e a dança é um refúgio, um lugar muito sagrado para mim, me dói, me dói. Eu te Não entendo. só eu entendo. fisicamente, psicologicamente também, quando eu vou fazer um passo que eu sabia que fazia muito bem, para decorar uma coreografia, agora eu demoro muito mais. Tem coisa que eu vou falar, não, eu vou ter que dar mais carão e menos energia. Então isso me pegou. Eu fiquei, É, aí eu fico curioso como esses atletas de alto é rendimento músculo, eu acho que é fazem. musculatura. Infelizmente, é o que todo mundo fala, a fórmula é músculos fortes. Você fala da É, dança, que eu também sinto, porque eu sempre dancei muito, e outra, que eu sempre achava estranho meus pais terem com receio de subir um degrau, de fazer alguma coisa assim. Eu vou para uma praia, eu pulava de uma pedra para outra, ia correndo e subia, sabe, essas pedras na costa de uma. Hoje eu tenho medo de ir de uma pedra para outra, não. É, é. e Eu tenho um quebrar medo uma perna. terrível. Não que eu vá quebrar, mas eu tenho medo porque eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Imagina como é possível. Mas aí eu acho que a cabeça é sábia nesse aspecto. Assim, da mesma forma que uma criança não tem sentido de perigo, e ela, né, faz um monte de atrocidade, e aí é o anjo da guarda cuidando, mas também uma criança, quando se quebra, ela se recupera, Reconstrói, se né? Um reconstrói. adulto, né, ele tá se achando lá, tá esquiando, se achando bonzão, cai, quebrou uma perna, se reconstrói. Na nossa idade, a gente já sabe que essa reconstrução ela pode ser problemática. Então, Hum. talvez inconscientemente o cérebro, é a mesma coisa que eu observei uma vez que me assustou até. Eu fui viajar com uma amiga que tinha acabado, que era mãe. E isso faz muitos anos, tá? Então, quando minhas amigas começaram a ser mães, a gente trabalhava junto. E eu lembro que quando o avião decolou, ela ficou muito nervosa. E ela pegava o avião direto. E eu falei, mas era uma ponte aérea, assim, a gente trabalhava para Vale na época. E eu falei, mas por que você está nervosa? Ela falou, menina, desde que nasceu minha filha,
Toda vez Vai que eu falar pego um avião, eu isso. fico nervosa. Então, o chip da É, cabeça, É. né, de proteção, e eu perguntei para minha irmã, quando ela foi mãe, ela falou a mesma Minha coisa. irmã fala a mesma a coisa. minha Ela Ela falou, mãe a morre partir de do que eu sabia, medo. tive minha os irmã filhos, eu peguei também. pânico de fazer determinadas coisas. Agora, quando o Edson falou eu entendo a sua dor, Edson, porque eu também dançava, né, e danço ainda, e noto a minha dificuldade. Eu acho que aí é a mesma coisa, esses atletas de elite, ou eles têm um preparo, porque uma coisa que o Agilson falou é a parte hardware, né? Que é musculatura e não sei o quê, É. Isso. tá. Mas a pior é o software, né? A pior é Hum, aquilo que a pessoa que ficou a vida inteira sendo porque um esportista de elite, ele come, bebe, dorme aquilo, né? Ele não tem Isso. outras coisas, né? Tirando um Alcaraz aí que quer fazer tênis e quer curtir a vida, mas a grande maioria é Uhum. 10 mil horas por dia Ah, trabalhando, né? ah, ah. Então, assim, é uma vida que a pessoa está tão... É que nem um CEO quando se aposenta e ninguém fala mais com ele, né? Que ele Ah. perde a... É a A mesma coisa, relevância. só que numa idade muito... Porque a pessoa ainda tem a Muito vida jovem. inteira pela frente. Então, eu acho que tem que ter um preparo emocional. Certamente, Edson, eles Isso. devem ter um monte de coach para esse tipo de preparo, psicólogos, terapeutas, para esse tipo de preparo. Como é que junta dinheiro para poder, né, ter uma vida, montar uma escola, virar um consultor, sei lá o que eles fazem, Isso. né? Mas tem que ter. E aí, usando o que o Edson falou para a gente mais ou menos ir fechando, mas o que o Edson falou de olhar o que sobrou, né? O que é agora, né? Não é o que sobrou, não tem Sobrou, outra não. palavra. O que tem agora, né? Qual é o produto É. do momento? E o Uhum. É. produto do momento é um atleta de 35 anos, com uma excelente força física, Uhum. com uma capacidade de, né, tantas habilidades desenvolvidas que ele pode usar para A, B, C, D ou E, né? Ou para nada, se quiser ir lá cuidar das cabras. Mas, que já é muita coisa, pelo que eu expliquei para o Gilson antes da nossa conversa, travei não, E só, né? só para adicionar aí, quando você falou da questão, né, física, que é musculatura e tal, e a questão psicológica. Eu acho que na É, questão psicológica volta o que nós falamos de angústia e do mundo de hoje em dia. Na psicológica, isso realmente mostra, e os dados mostram que nós somos seres de comunidades, então a gente precisa estar em Isso. comunidade. E o que vai ajudar quanto mais a gente envelhece é fazer parte de comunidades que te dão um apoio e fazem você Uhum. sentir que você tem esse apoio emocional. Não é só o apoio físico do músculo, mas que você tem um apoio emocional também. isso. Isso Isso. que eu acho que é o mais importante, né, É, na velhice, né? é. E E aí, desculpa, fala, Edson. não, eu ia falar, como diria a pensadora Débora Seco, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Ah, nossa senhora, que depois dessa. É A gente verdade, gente, não consegue, é assim, não é? é Eu acho que simples, a gente mas é consegue, mas é real. isso aí. Eu acho que a gente pode ser, porque nem todo mundo quer ser, mas a gente pode ser sempre a nossa melhor versão Com certeza. Do que a do gente ano. consegue ser. A Do que gente a gente consegue consegue ser. ser. Do ano, do dia, Lê. Tem dia que o melhor vai ser levantar da cama. E é isso aí que eu tenho para oferecer. É. Ó, aqui tem coisas importantes, né? Ter um amigo, né? Uma comunidade, ter alguém que te lembre o seu valor, Uhum. Hum. independente, né? Tem uma coisa também, outro grande pensador, Padre Fábio de Mello, que, com perdão da palavra, eu chamava Padre Gostoso de Mello uns anos atrás, mas agora eu já não chamo. Mas, ou ele falou uma vez, tem um videozinho dele aí que eu adorava, que ele falava, e a gente sabe quando ama uma pessoa, quando ela não tem nenhuma utilidade para gente, mesmo assim a gente quer estar com aquela pessoa, né? E eu comecei a usar isso na minha vida, sabe? Tipo, quem são as pessoas que não têm uma utilidade nenhuma, tipo, né? Não vai me dar nada, vai dar só sua companhia e você quer estar, né? E para mim é um bom termômetro, porque faz você pensar realmente as pessoas que você ama, né? Não Uhum. aquelas que você tem uma admiração, um contato, mas porque elas também te representam algo, né? Então, eu estou puxando o padre aqui, vamos juntar com a Débora Seco, é Débora Seco, né? Eu acho que a primeira coisa que fica aqui, né, das nossas angústias, elas não irão embora, né? Elas vão se transmutando, mas se a gente tem alguém, companhia, alguém que reconhece você pelo que você é, né? Que consegue te fazer esse espelho do bem, né? Porque quem faz do mal pode também não estar presente.
É imprescindível. E aí reforça que hoje mesmo eu vi um negócio, um estudo da McKinsey que falava que, enfim, acho que nem precisava da McKinsey para falar isso, que você precisa de 3 a 5 bons amigos. Você não precisa ter 450 likes, mas você Uhum. precisa ter de 3 a Uhum. 5 É bons isso. amigos, né? Então, se você consegue ter e cuidar, porque ter Uhum. amigos é cuidar de amigos, né? É entender a melhor versão, que hoje é só levantar da cama, e a versão top 10, que a pessoa está ótima, já é muita coisa. Porque a gente consegue passar pelas angústias. E acho que a terceira coisa, nem lembro qual foi a segunda, mas a terceira é aquilo que o Edson falou um momento, que era olhar para trás vai dar depressão ou nostalgia, ou, né? Agora, olhar para o futuro também a gente fica ansioso atualmente. Então, isso é um exercício que eu faço muito. Quando começa a me dar ataque de pânico, né? Que eu vou morrer de fome no mundo, eu pego e falo, peraí, hoje, neste exato momento e nas próximas 24 horas, se não cair um avião aqui, Sim. você está bem, Uhum. você está com saúde, né? As coisas estão sob controle. Olha para fora, vê esse céu azul, sabe? Então, Uhum. É isso. parece bobeira, É gente, mas isso. quando você consegue fazer Bacana. esse wire assim, É. o cérebro da angústia, porque a angústia vem, né? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Pá. Se você consegue mudar o contexto, ela perde a força, né? Uhum. Totalmente. Não há como controlar o amanhã, tem que viver o presente. Nem as Uhum. angústias. É. Dá-lhe terapia, né? Gente convive com elas, né? Ai, são Obrigado, olha, chatinhas. meu dia é muito melhor, terminou muito melhor do que ele começou. Você Viu? Tá vê como faz uma Você vendo? não, eu diferença? falei para você, lembra que a gente Eu Faz, falou falei que aqui? era menina. Olha, a só gente uma vai horinha, mas conseguir. ó, foram 2 horas incríveis. Pois Tá eu vendo? falei para ele, fica aqui, a gente vai conversar. Nem se não for, se a gente vai muito cansado, a gente nem É, faz. gente. Já melhora, tá Que é vendo? a mudança do estado mental. É, Eu com falei assim, certeza. começou, vai fazer outra coisa, vai pra É, academia, vai é, conversar com é, alguém, tem que se forçar isso. Senão a gente fica no looping, né? É, é. antes de você chegar, a gente estava falando, bom, vamos dar o tchau, né? Depois a gente continua. É, Tchau, até a próxima. Tchau, agora são Desligue os esse nossos minuto. segredos que vocês não escutam. é isso. As Para a coisas não sabem. Agora é minha parte. gravação. Agora eu vou contar o que a gente introduz Para a em qual lugar, gravação, quando e parar. como.